em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 365. Eu sou Rafael Arinelli e eu estou procurando alguma obra para eu me envolver e pedir 2% dela como forma de pagamento. Aqui é o Henrique Risato e nenhuma frase me irrita mais do que eu tenho a força cavaleiro de Jedi. Vocês lembram disso? É horrível. Eu queria dizer que como boa carioca, eu tô ofendida de você ficar chateado com um funk. Não. Tudo bem o funk, mas podia ter reformulado a frase, sei lá. Consultado você antes. Bom, hello there. Eu sou a Nádia e tô muito feliz de estar aqui pra falar de Star Wars. Nada como a pessoa certa no tema certo. Eu sou Daniel Cury e sem Star Wars não existiria nem Indiana Jones, nem Mad Max. Olha, queremos depois queremos que o Dani desenvolva isso depois, hein? Vai ser bom isso daí. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos no podcast Cinemação 365 para falar sobre Star Wars, mas dessa vez vai ser um papo um pouco diferente, né? Afinal de contas, acabamos de passar pelo dia 4 de maio e Henrique, diz pra gente, o que é o 4 de maio? 4 de maio é considerado Star Wars Day por causa da sonoridade do May the Force Be With You, que é que a força esteja com você, com o May the Fourth Be With You, né? O Fourth como quarto, né? Como 4 de maio. É uma brincadeirinha. É uma brincadeira, pois é. E isso virou, né? Obviamente que virou uma religião aí, a galera... dá 4 de maio é homenagens, é textos, é análises e tal. E obviamente, né, que a gente nunca tinha feito isso antes, resolvemos entrar na onda agora para falar sobre a história de Star Wars, para falar um pouco sobre a nossa relação e também da importância de Star Wars para com o nosso cinema, né, o mundo do entretenimento. Para bater esse papo aqui, a gente trouxe a Nádia, né? A Nádia veio emprestada de um conselho Jedi, então não é pouca coisa, né? Bem-vinda, Nádia. Ai, sério, muito, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder falar de Star Wars, representar o Conselho Jedi do Rio de Janeiro, assim, falando desse tema que é super importante pra gente. E Rafael estava falando do 4 de maio, e que é quase uma religião, e que as pessoas são muito fãs e se empolgam, etc. Eu casei no dia 4 de maio. Nossa. E sim, era um casamento temático de Star Wars, com direito a Stormtroopers, e meu buquê, o negócio de segurar as flores eram coisas de sabre de luz, então assim, é real, gente. A gente existe e a gente é estranho. Cara, eu queria ter ido no seu casamento. Quando você fizer bodas, daí você chama a gente, por favor. Chama, pode deixar. Mas tem uma amiga minha, que o Daniel conhece também, a Ludmilla, ela casou e o casamento dela foi tipo uma festa fantasia. E ela casou de fada, mas o marido dela casou de Darth Vader. Nossa! Ó. Aí corre sempre o risco dela não saber se está casando realmente com o marido, né? Porque o marido pode estar, de repente, em casa assistindo o filme e colocou lá um amigo pra substituir ele. É uma troca justa. Casamento, não sei, mas acho que a próxima CCXP eu vou de Darth Vader, né? Porque daí põe a máscara e já resolve. É isso aí, é respirador. Muito bem, meus amigos, vamos então bater esse papo sobre Star Wars, sobre sua história, sobre toda a cultura que envolve, né, Star Wars. Vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão.
nada melhor que encerrar a semana falando sobre alguma coisa que a gente gosta muito, que é cinema e entretenimento, ainda mais quando isso vem com essa aura de Star Wars, né? Afinal de contas, começamos a semana com o 4 de maio, né? May the 4th be with you. Então a gente está aqui para trazer essa homenagem, né, ao Star Wars, falar sobre a sua importância. E você que quer contar a sua história, como que você se relacionou com o Star Wars? Como é que você se relaciona com o Star Wars? Manda pra gente, basta mandar no e-mail contato@cinemação.com. Esse é o e-mail que vai chegar aqui para mim e pro Dani. Ah, não quero mandar e-mail, nem uso e-mail e tal. Não tem problema. Dentro do nosso site, o cinemação.com, vai ter lá o post desse podcast. Você pode ir lá e lá vai ter a área de comentário que você vai poder escrever pra gente. Vai poder escrever e falar o que você acha, o que você gosta de Star Wars e tudo mais. É super fácil e além disso você pode cair lá dentro do site e se perder, porque tem muita coisa bacana. Por exemplo, agora a gente tem o segundo texto, né, da Marina Rodrigues, que ela fala sobre a importância de ter o streaming como parceiro econômico. Texto demais, novamente, a Marina tá mandando muito bem nesses textos, eu acho que vale a pena você ir lá. Tem também a notícia, né, que o Henrique publicou falando do Taika Waititi, que ele foi contratado para dirigir o novo filme do Star Wars. Quer saber mais sobre isso, você vai poder ir lá ver. Além de artigos, críticas e muitas coisas que tá saindo. Tem aliás, né, Dani, tem um artigo muito bacana que você fez lá, o Oscar de melhor som, misturar mixagem e edição de som é bom ou ruim? Ficou animal esse artigo, hein? Deu trabalho também, então leiam. Pois é, verdade. Não, porque os melhores textos são os que mais dão trabalho, isso é normal. Exatamente. Então, basta você ir lá, fazer essa visita pra gente, isso já ajuda a gente, porque é um page view que você tá dando pra gente, e aí, consequentemente, a gente consegue ganhar com publicidade, né, em cima disso. Então, vai lá, visita o Cinemação, acessa o Cinemação, quantas vezes você puder, comenta lá pros nossos autores, que eles ficam super felizes, é sempre muito importante. E para continuar acompanhando a gente aqui no podcast, acompanha a gente sempre, né, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no YouTube, no SoundCloud, a gente está em tudo, basta procurar sempre por Cinemação. E você também pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação, aí você vai fazer parte do nosso grupo no Facebook, do nosso grupo no WhatsApp, que é o Cinemação Premiere, onde o pessoal discute coisas super legais e faz amizade, né, e ainda vai ganhar presentinhos todo ano. Então se você quiser contribuir com o Cinemação e fazer a gente melhorar ainda mais o nosso podcast, é só entrar no cinemação.com/contribua ou então clicar no botão contribua que você vai ver na página do cinemação.com. Aí você escolhe a plataforma que for melhor para você, o valor que você acha que a gente merece a partir de R$1 ou $1 lá no Patreon, e a gente vai ajudar bastante, mesmo com pouco você já ajuda muito a gente. Lembrando também que a gente tem uma parceria muito importante com o Topázio Cinemas. A gente sabe que os cinemas, neste exato momento que a gente está gravando esse podcast, estão fechados, mas a gente continua parceiro do Topázio Cinemas, que é um cinema excelente na cidade de Indaiatuba. Então, marca aí na sua agenda, marca aí no seu lembrete o Topázio Cinemas, que tem uma programação super diversificada, ótima qualidade de som e imagem, que assim que os cinemas voltarem a funcionar, você vai poder ir lá assistir um belo de um filme no Topázio Cinemas. A gente continua com essa parceria incrível com eles. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, putz, a gente tem muito comentário bacana. Ô Dani, começa você trazendo um recado, né, que a gente recebeu, e aí depois eu falo aqui o comentário, depois você fala o seu. A gente faz um jogralzinho. Primeiro de tudo, a gente tem que mandar um abraço pro Valentim, que ouviu um monte de podcast da gente e contou pra gente que a gente ajudou ele bastante num momento difícil. Então, Valentim, um abraço, continua ouvindo a gente e a gente tá junto com você aí. Cara, realmente, demais receber esse feedback de vocês. É sempre muito bacana quando a gente sabe que a gente não tá aqui falando sozinho, né? Semana passada a gente recebeu um e-mail com depoimento também muito legal de uma pessoa que escuta a gente, já fazia
desde 2015 e daí resolveu sair do armário. E aí agora a gente recebeu esse comentário aí do Valentim e estão chegando novas pessoas, né? E isso deixa a gente muito feliz, emociona, a gente fica muito contente e dá um gás pra gente querer continuar fazendo podcast. E uma dessas novas pessoas é o Cláudio Correia Júnior, que deixou um comentário lá no podcast 363, quando a gente falou sobre filmes novos versus filmes antigos. E o Cláudio falou o seguinte: parabéns pelo trabalho maravilhoso. É incrível como vocês conseguem trazer tanto conhecimento técnico de uma forma tão divertida e leve. É um didatismo fluido e supernatural. Parabéns. Adorei a forma como vocês desenvolveram o assunto sem parecer pedantes. Precisamos aprender que opinião não é validação de qualidade. Eu sou apaixonado por filmes clássicos, mas confesso que o citado Poderoso Chefão não é um filme que eu gosto. Eu admito que tecnicamente é perfeito, é uma aula de cinema e que sem dúvida é uma das obras-primas mais importantes do cinema mundial. Scorsese não é um cinema que me apetece, mas que admiro e respeito com todo fervor. Gosto não mensura qualidade. O podcast de vocês é um bálsamo para esses dias de quarentena. E a voz do host, no caso a minha, lembra muito do meu cunhado. Eu moro na Austrália há 5 anos e ouvir vocês dá um sentimento familiar e aconchego. Um abraço enorme. E se puder dar uma sugestão, eu acho legal se vocês convidarem mais mulheres para o podcast. Daria uma visão mais ampla da discussão. Olha aí que bacana, Dani, esse comentário do Cláudio, por vários motivos. Primeiro porque ele ajudou a gente, né, a aprofundar ainda mais essa discussão sobre filmes novos e antigos. Concordo plenamente com você, Cláudio. Gosto não mensura a qualidade. Esse lance da voz ser parecida com o do seu cunhado, fala aí depois qual que é o nome do seu cunhado, né? Será, Cláudio, que não é o seu cunhado gravando o podcast? Será? O Rafa, na verdade, não existe. É todo um negócio planejado aqui, né? Sério. E também o bacana aí dessa dica, né, de trazer mais mulheres. Eu queria dizer que todo podcast a gente tenta trazer alguma mulher. A gente tenta trazer pessoas pra gente entrevistar, a gente tenta trazer outros podcasters. Sempre a gente tenta trazer. Às vezes não dá. E aí, como a gente tem aqui um núcleo mais rápido, assim, de acesso, né? Às vezes a gente pega autores do Cinemação e tal, aí às vezes a gente acaba trazendo um pessoal que tá mais próximo, que é mais rápido, porque às vezes alguém não pode, então a gente faz isso. Mas a gente tá super atento a isso. Uma das nossas prioridades é sempre trazer essa multiplicidade, né? De opiniões, de visões de mundo e ter mulheres aqui, de todo tipo de pessoa, o que a gente mais quer aqui. Então, se a gente não estiver fazendo isso, por favor, cobrem, porque é realmente muito importante. Deixa eu só ler, então, um comentário do Alexandre Rodrigues Assunção, que comenta várias vezes. Tem um comentário que tá interessante de ler nesse momento, que é o comentário que ele fez lá no 350, sobre surpresas e decepções em 2019. Foi o último episódio de 2019. E ele comentou o seguinte: Cinemação surpreende a cada podcast e não me decepcionou nunca. Falar bem ou falar mal? Que bom se pudéssemos falar bem de todos os filmes, mas 2019 mostrou um panorama bastante significativo para os que observam o cinema. Desde o debate do Martin Scorsese sobre as obras esquecidas pelo cinema comercial em prol dos blockbusters da moda, até o próprio destino e democratização de bons filmes que possibilitam o acesso a uma parcela maior do público a obras audiovisuais que eu defendo, pois entendo que são acima do conceito de filme feito para cinema ou streaming. Mas essa não é a questão aqui. Sobre o que me decepcionou, ou na verdade me preocupou, é a falta de algo novo no cinema. Parece não haver ousadia. Remakes, continuações, live action, Ctrl-C e Ctrl-V e muito fanservice. Isso resume praticamente todo o cinema blockbuster recente. Rei Leão, Hellboy, Exterminador do Futuro, filmes de horror derivados de Invocação do Mal, etc. Morte da criatividade? Surpresas positivas sim, Parasita, O Irlandês, Bacurau, A Vida Invisível, pra quem diz que cinema nacional não é bom, entre outros. Só espero que 2020 haja uma reflexão sobre esse aproveitamento comercial insano de obras que poderiam estar encerradas, mas que a ambição tenta extrair a todo custo nas continuações e remakes infinitos que não levam a lugar nenhum. Então fica esse comentário um comentário de desabafo, do Alexandre. Né? Um comentário curioso, porque será que 2020 vai trazer uma reflexão sobre esse aproveitamento comercial insano das obras? Vamos ver. Veremos. É o que estamos vendo.
Estamos em 1973, né? A economia mundial, particularmente a dos Estados Unidos, ela passa por um momento grave. Eles estão ali em recessão, existe todo um cenário ali da crise do petróleo, né, de 73. O presidente até então é Richard Nixon, que a gente já sabe o que aconteceu com ele, né? O cara acabou renunciando e tal, depois daquele Watergate e tudo mais. E aí a gente tem aqui, em 1973, um diretor que é o George Lucas, que ele acaba de emplacar o seu primeiro sucesso no cinema, o filme American Graffiti, que aqui no Brasil foi traduzido como Loucuras de Verão. Esse filme era um filme adolescente, inspirado nos anos 60 ali, e ele se tornou um sucesso de público e de crítica, permitindo inclusive que o George Lucas ele ousasse e tentasse realizar a sua maior ambição, que era fazer um remake de Flash Gordon. E aí o George Lucas, com essa ideia, resolveu começar a trabalhar ali, né? Como é que eu posso fazer? Diga-se de passagem, George Lucas era absolutamente fascinado pelas séries, né, do Flash Gordon de 1930, mesmo com aquelas características muito peculiares da série, né? Afinal de contas, tinham ali atuações exageradas, os vilões eram muito patéticos, assim, diabólicos, mas patéticos, e os efeitos visuais eram de quinta categoria. Só que o George Lucas, inclusive em entrevista, ele falava que ele tinha consciência de que tudo aquilo ali era tosco, era mal executado e tal, mas ele adorava o ambiente, né, que se passava Flash Gordon, tudo que era construído ali naquele ambiente, e ele começou a imaginar, bom, como seria o Flash Gordon se isso fosse bem feito, se a gente tivesse, sabe, tecnologia, efeitos bem feitos e tal. E aí ele começou a tentar trabalhar um pouco nisso. A primeira ideia que ele teve foi, bom, eu compro os direitos de Flash Gordon, dou uma repaginada nele e lanço. Mas ele não conseguiu comprar os direitos, era inclusive uma série popular na época e tudo mais, e daí ele pensou, quer saber, eu vou inventar minha própria história, que se passe mais ou menos nesse ambiente, né, de fantasia e tudo mais, e aí ele começou a trabalhar um pouco nisso. Obviamente que quando começa-se a trabalhar em Star Wars, o George Lucas ele não dá esse nome, Star Wars, logo de cara. Dizem que os primeiros rascunhos ali de Star Wars e tal, tinha 2 páginas e o título era Diário dos Whills e falava sobre o treinamento de um aprendiz que se chamava C.J. Thorpe, né, C.J. Thorpe, que era uma espécie de Jedi Bendu. Ele era treinado sob a liderança do lendário Mace Windu. Essa história, né, começou a ficar muito complicada e tal, ele começou a ter muitas idas e vindas e obviamente que todas as vezes que o George Lucas sentava ali para trabalhar na história, ele ia modificando ela. É muito interessante da gente ver toda essa construção de Star Wars, né, no audiovisual, no entretenimento, porque a gente vai vendo como ele vai bebendo, ele bebe desse ambiente, né, porque a gente está falando de uma história que tem ali todo um apelo religioso, político, né, poder e tal. A gente está falando de um ambiente socioeconômico onde os Estados Unidos também passavam por um momento ali turbulento e tal. E o George Lucas, ele acaba bebendo de fontes muito interessantes, né, para refazer o seu Flash Gordon, né? Então, uma das séries lendárias que ele se inspirou foi, por exemplo, John Carter. Ele leu também muito o livro do Duna, teve algumas influências ali, mas ele prestava muita atenção também no Akira Kurosawa, né, e nos seus samurais, que eram algo que o George Lucas gostava muito também. Um cara que resolve criar o seu próprio Flash Gordon, que gasta tempo, que vai atrás lá das produtoras, né? Ele conversa com Universal, toma um não, conversa com United Artists, toma um não, conversa com a própria Disney, que ironicamente depois ele iria vender, né, por 4 bilhões de dólares a sua obra, também toma um não. E aí de repente o cara encontra no Alan Ladd Jr., né, que era chefe da Fox, um parceiro ali para ele produzir. O cara pega ali um orçamento de 11 milhões de dólares, que originalmente eram 8, e produz essa obra que deu tanto problema,
tanta encheção de saco, principalmente com a parte de efeitos visuais ali, que ele inclusive pensa em abandonar tudo isso. Só que quando o filme é lançado, ele vê as filas gigantescas e a galera pirando e indo lá e tal, e aí ele percebe realmente que ele criou uma obra-prima. E eu queria saber de vocês, quando foi que vocês tiveram o primeiro contato com essa obra-prima de um cara que se dedicou tanto a criar todas essas histórias que a gente vê hoje? O meu primeiro contato com Star Wars, eu acho que isso talvez seja a mesma experiência de muita gente, foi vendo, tipo, sessão da tarde na casa da minha avó, nas férias de verão e tal. E eu venho de uma família muito grande, e quando eu era bem pequena, os meus primos todos moravam no Rio. Então ficava todo mundo na casa da minha avó. E aí era, assim, a nossa rotina. Toda vez que a gente sentava pra ver um filme, a minha avó botava todo mundo sentadinho no chão, biscoito e tal. E eu lembro muito bem disso, assim, dessa experiência de estar todo mundo sentado e vendo aquilo tudo se desenvolver na tela. E aí uma experiência que pra mim foi muito marcante tempos depois, foi quando saiu o episódio 1, eu tinha, tipo, 10 anos, o meu primo, que é 2 anos mais velho que eu, já tinha visto. E ele falou, não, a gente tem que ir junto. E aí foi a primeira ida ao cinema sozinha, sem pai, sem mãe, porque eles deixaram a gente na porta do cinema e depois buscaram a gente. Fui eu e meu primo. E ele ficava fazendo o barulho daquele chefe do Anakin, sabe? Esse. Falava igual, repetia as falas, era uma coisa insuportável. Mas eu com 10 anos achei incrível que ele já sabia tudo. Então, assim, Star Wars pra mim tem muito esse gosto de infância, por causa dessa experiência. Mas você lembra o que exatamente, assim, te fez olhar pra aquilo e falar, caraca, é genial isso? Os sabres de luz. Ah, boa. Né, eu com 10 anos já tinha visto gente lutar de espada e tal, porque, enfim, fui cria da Disney, assistia todos os desenhos. E aí, quando me vem aquela espada que é de luz, que você faz e desliga e ela some, eu fiquei, que é isso? Então, assim, eu lembro perfeitamente bem de ficar encantada com os sabres de luz, e aí, bem mais velho, eu fui entender um pouco mais o que era a força e tal, e aí eu, tipo, tudo é muito maneiro. Mas o sabre de luz foi a primeira coisa que me fez, assim, ficar com os olhinhos brilhando. Eu tenho uma lembrança, e eu era bem pequeno, de, tipo, passar no quarto do meu pai, ele tava assistindo algum programa, eu acho que era de domingo, aqueles filme da tarde da Globo de domingo, e tava naquela cena do Retorno de Jedi, que eles estão naquele speeder correndo lá em Endor, sabe? Sei. Eles estão fugindo lá dos Stormtroopers. Aí eu lembro de ver, mas não dá moral. Beleza. E aí, um tempo depois, não era nem um aniversário nem nada, mas eu pedi pro meu pai as 2 fitas que estavam lá, daquela versão de 95 de Guerra nas Estrelas remasterizada. E eu lembro que ele me comprou o Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. Eu não sei, eu acho que não tinha o Retorno de Jedi. E eu comprei essa fita, essas 2 fitas, e tipo assim, 95 eu ia fazer 10 anos. E eu lembro que eu assistia, tipo, todo final de semana. Eu acho que eu assistia, assim, sábado eu assistia Uma Nova Esperança, domingo eu assistia o Império Contra-Ataca. Mas não foi assim, durante um mês ou 2. Foi do tipo, 1 ano, 2 anos, que todo fim de semana meu pai chegava do plantão lá que ele trabalhava. E aí, tipo, vamos assistir e tal. E às vezes ele nem assistia, mas eu assistia. E nessa fita era legal, porque não sei se vocês chegaram a assisti-la, mas antes de cada filme tinha um mini documentário, né, em 3 partes, de mais ou menos, eu acho que tinha uma meia hora. Então eu era, tipo, pequeno, eu via como era feita a história por trás, então, tipo, eu acho que isso que chamou tanto a minha atenção, que eu aprendia sobre o filme que eu ia assistir. Eu acho que isso que fez, tipo, eu gostar tanto, assim, da franquia, uma das principais motivos. Eu lembro que eu devo ter visto cena ou assistido algum trecho na infância, né, em algum momento na TV, ou as pessoas vendo tal, mas eu não lembro de ser fisgado nem nada. Mas eu lembro que quando saiu o episódio 1, o Ameaça Fantasma, tava vendo aqui a data, foi em 99, então eu tinha lá os meus 13 anos, né? Foi a época era uma época que eu ia pro cinema, foi quando eu comecei a ficar pirado em ir pro cinema, né? Eu ia pro cinema, tipo, todo fim de semana, sozinho, já, tipo, de boas, assim, ia lá, eu via o filme que eu queria e foda-se. E eu lembro que até, o Henrique vai lembrar, até tinha um shopping que era meio vazio aqui na cidade, aqui em Itu. Foi, tipo, antes de abrir o shopping que tem hoje e tudo mais.
E era um shopping meio, sei lá, meio esquisito, que depois foi a prefeitura, nem sei o que é hoje, acho que não é nada. Isso, chamava, acho que Boulevard, se eu não me engano. Então, e aí eu lembro muito, assim, de ir, a primeira grande experiência, no sentido de primeira vez que eu fui assistir algo de Star Wars, eu acredito que tenha sido já o episódio 1, né, no cinema. E eu lembro que, assim, o cinema tava vazio, era tipo sexta-feira, meio-dia, não sei, sabe, assim, ou 2, 3 da tarde, era um dia que ia menos gente, porque o pessoal ia no fim do dia, né, mais à noite, e acho que eu saí da escola e fui pra lá. Eu lembro muito disso, assim, isso é uma lembrança que eu tenho muito forte, de entrar ao cinema vaziaço, e eu lembro que eu curti pra caramba, porque, né, episódio 1, aquele monte de festival de sabres de luz e tal, a corrida, né, do Anakin, dos pods e tudo mais, e aí eu lembro que em seguida, algum tempo depois, assim, eu e meu irmão, a gente alugou a trilogia antiga, né, pra ver, acho que eu acho que o meu irmão também não lembrava, ou tinha visto sem ordem, sabe, fora de ordem e tal. Daí eu lembro que a gente alugou a trilogia e passou um fim de semana, assim, assistindo os 3 filmes pra entender o processo e tal, mas eu lembro que eu achei mó legal que eu fui ver o 1, sabe? Nossa, então eu fui ver o episódio 1 e aí eu comecei a tentar montar o quebra-cabeça ainda, né? Assim, eu era moleque, tentando montar o quebra-cabeça, tipo, episódio 1 e aí os episódios depois, mas né, os 4, 5 e 6, né? Mas eu lembro que na época eu já tinha noção de que eu perdi, sei lá, o legal, sei lá, o hype, a surpresa, a surpresa da trilogia, porque eu já sabia, sim, apesar de nunca ter visto direito, eu nunca não lembrava de ter visto o filme inteiro, né? Talvez tinha visto, mas óbvio que acho que todo mundo sabia. Já conhecia a cena do I am your father. E aí eu lembro que eu tive essa noção, falei, nossa, imagina que legal, na época a galera assistindo não sabia, né, tipo, então viu no cinema, tipo, meu Deus, era tipo, uau, então, enfim. Ô Dani, só pra quem tá ouvindo a gente, às vezes está ouvindo porque quer entender um pouco mais de Star Wars, às vezes não conhece, né, então só pra deixar claro o seguinte, o primeiro filme ele é lançado em 77, Star Wars, Uma Nova Esperança. Depois a gente tem em 1980 o Império Contra-Ataca. Em 83 a gente tem o Retorno de Jedi. Aí o filme entra num hiato e vai só ser lançado novamente, ainda pelas mãos do George Lucas, em 99 com o episódio 1, como o Dani falou, a Ameaça Fantasma. Aí a gente tem em 2002 o episódio 2, em 2005 a gente tem o episódio 3, e aí de novo entra num hiato um pouco menor, um hiato de 10 anos, e aí depois a gente tem 2015, 2017 e 2019 com o Despertar da Força, Os Últimos Jedi e agora a Ascensão Skywalker. E aí não acendeu ninguém, mas tudo bem. E é interessante. E teve o Rogue One e o Solo, né? Sim, aqui eu tô falando da linha. Da série... Da saga Skywalker. Eu lembro que, eu acho que foi em 97, porque os meus pais ainda eram casados, que eu assisti Uma Nova Esperança. Eu já tinha os DVDs, mas eu assisti o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi nos cinemas. Eu acho que foi em 97, que fazia 20 anos do lançamento do Uma Nova Esperança, que foi em 77. Isso. E aí eu lembro que eu assisti aqui em Itu, no Cinema Rocos, assim. Eu lembro que o Império Contra-Ataca eu fui sozinho, mas o Retorno de Jedi eu fui com meu pai e com a minha mãe. Eu lembro de ter assistido, assim, ainda em tela grande, esses 2 filmes, né? O 5 e o 6. Ainda sem o Anakin na cena final lá. Sem o... sem o Hayden Christensen. Exatamente. Não, era o próprio ator que fez o Vader na cena que ele tira a máscara, porque ele não era o mesmo ator que era o Vader interpretando, né? O Vader tem uns 3 ou 4 atores durante a trilogia original, porque tiveram 2 que faziam o corpo, tem a voz e tem o cara que fez o rosto. A voz é o James Earl Jones, né? Que é a mesma voz do Mufasa. Aliás, é uma passagem ótima, né? De bastidores do pessoal falando isso, né? Falando, nossa, eu ainda lembro de estar em set, e aí vinha o Darth Vader, o cara começava a falar, e ele tinha um sotaque meio escocês, assim, uma voz meio fina, e aí, tipo, ele falando com a Leia e tal, e todo mundo, tipo, olhando, falando, caraca, esse ser, né? Tipo, todo de preto, capacete, não sei o que, com essa vozinha. O que será que o cara tá aprontando, né? E eles só foram ver realmente, tipo, a voz ali, original e tal, quando o filme foi lançado. E os caras tomaram, tipo, um susto, assim, muito louco isso. Putz,
Deixa eu contar uma história rapidinho engraçada, que quando foi sair o Despertar da Força, a minha namorada nunca tinha assistido nenhum filme do Star Wars, aí a gente foi pra praia e eu levei os 6 DVDs, né? A trilogia clássica e a trilogia prequel. Na praia? Pra praia, tipo, não, a gente ia ficar uma semana, que era férias dela, aí a gente ia pra praia pro litoral. É que você é do Rio, né? Aqui a praia aqui do lado, porra. Paulista leva otário, pra né? casa dela. Entendi, desculpa. Exatamente. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Regionalismos são uma desgraça. Eu fiquei muito confusa. Desculpa. É verdade, faz sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. A gente assistiu do jeito certo, que é a primeira trilogia clássica, e eu fiquei, nossa, e ela não sabia nada, e eu falei, a hora que ela vê que o Darth Vader é o pai do Luke, ela vai pirar. E eu sabe que você fica olhando assim a cara dela, fiquei olhando. 2 minutos antes, o Darth Vader arranca a mão do Luke. Aí ela ficou, mas ele arrancou a mão dele. Tá, mas calma. Daí, no, I am your father. Ela cagou pro fato do Darth Vader ser pai do Luke Skywalker. Ela ficou, mas agora ele vai ficar assim, não? Mocinho não tem uma... Tipo, ela ficou completamente desesperada que o Luke perdeu a mão. É uma moça prática. Foda-se que ele é o pai dele. Não importa, e a mão dele? 5 minutos depois ele tá com uma prótese e temos na mão, temos que reforçar aqui, né, que a namorada do Henrique, ela trabalha na área de saúde, então eu acho que faz todo sentido ela observar isso, né? Vamos ver se esse negócio cauterizou direito, né? You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! Agora é interessante porque você estava falando do Luke e aí pesquisando aqui pro podcast, né? Eu estava vendo essa questão das inspirações e tal que o George Lucas teve, e tem uma inspiração que é muito forte, que ele fala bastante sobre isso, que é justamente a questão do livro, né? Que ele tomou como base do mitologista do Joseph Campbell, que é o Herói de Mil Faces. E nessa obra, o Joseph Campbell, ele detalha ali, ele fala sobre o herói e tudo mais, ele vai falar ali sobre o percurso que o herói tem que fazer. E o Lucas, ele modelou o Luke Skywalker com base nessas pistas que o Joseph Campbell traz nas teorias dele ali, que é uma teoria mais mitológica e tudo mais. Então, não à toa, hoje em dia, se você olhar o Luke Skywalker dentro da cultura pop e tudo mais, ele se aparelha ali, fica parelho ali com personagens clássicos de mitologia grega como o Hércules, o Perseu, o Édipo e tal. E só para deixar claro o que dizia essa teoria aí do Campbell, né? Como que ela se resumia? Ele dizia o seguinte: o herói, ele avança do mundo do cotidiano para uma região de maravilha sobrenatural, e aí forças fabulosas são encontradas lá, nesse local. E uma vitória decisiva e conquistada. O herói volta dessa misteriosa aventura com poder para distribuir bênçãos para seus companheiros. Quer dizer, o Lucas fez exatamente isso com o Luke, sabe? Ele fez o cara sair da sua rotina cotidiana, ir para um lugar, né, uma região de maravilha sobrenatural. Ele aprende, volta com essas forças fabulosas e tal, e de lá ele conquista vitórias e ele continua distribuindo isso para os seus companheiros. É exatamente a teoria do Joseph Campbell. E é interessante que, assim, o que o Joseph Campbell faz é meio que concatenar coisas que já existiam, né? Ele não inventou isso, assim, vou criar esse princípio. Ele basicamente se usou de tudo que ele observou, de tudo que ele pegava. Então já existia essa coisa da jornada do herói, né, que hoje em dia é até batido, né, até considerado lugar comum, mas ele pega isso do que já era usado, então não era tanta novidade você ter esses elementos de jornada do herói.
em qualquer história. Tem um monte de filme, um monte de livro, um monte de coisa que as pessoas acompanhavam. Só que eu acho que é legal da gente entender que, se não pela primeira vez, mas uma das primeiras vezes, ou enfim, talvez pela primeira vez de maneira descarada, de maneira clara, alguém vai lá e usa isso no cinema, num filme, e diz, né, estou usando desse jeito, estou me baseando nesse princípio, tal. E junto com todas as coisas que o Star Wars trouxe na época, em 77, né, em termos de uso de marketing para levar mais pessoas, de já presumir uma trilogia, né, embora se o filme não fizesse sucesso ele ia funcionar como uma obra fechada, o George Lucas já tinha, né, plano de fazer uma trilogia, de contar essa história em outros capítulos e tudo mais. E essas coisas somadas a isso faziam do filme uma espécie de uma grande novidade, né, e que pra gente hoje é difícil de enxergar, porque a gente já tá até cansado da jornada do herói, pra gente já é até batido e tudo mais. E acho que outra coisa que é importante é que essa época, apesar de já ter o Flash Gordon, né, no qual ele se baseou e tal, os grandes sucessos, ou o que a principal base de Hollywood estava querendo, era retratar a realidade, né? Então você tinha lá o Taxi Driver, você tinha lá o Scorsese, o Cassavetes, eles fazendo, tipo, dramas pesados sobre a realidade, aquela coisa, tipo, porque é o que eles chamam de o desânimo, o descrédito dos hippies, né? Então os hippies estavam acreditando que iam fazer uma revolução e meio que caíram, né? Tipo, no final dos anos 70 já tava meio que, tipo, não tem revolução nenhuma, essa vida é uma bosta, tá todo mundo querendo filmar a realidade. E aí chega um cara fazendo uma fantasia espacial, uma coisa, né, totalmente diferente, e isso dá uma quebra, né, é um turning point para Hollywood, é uma coisa que eles falam, poxa, né, assim, as pessoas viram que elas podiam também se divertir, ver uma coisa mais, era possível fazer sucesso com algo que não fosse só calcado na realidade, calcado no drama, mas calcado numa fantasia e numa coisa mais totalmente longínqua, né, assim, numa galáxia muito distante e tudo mais. Então, mas isso foi até uma das dificuldades, né, dele vender o projeto, porque o cara chegava lá com essa história, olha, tem aqui uma história que se passa, uma ficção científica e tal, e tem nave e tal, os caras olhavam aquilo e falavam, cara, você quer fazer, e ele tinha também a ideia de fazer o filme com todos os atores desconhecidos, né? Essa que era a ideia dele, porque ele queria focar na história realmente. Aí quando ele fecha o acordo lá com a Fox, os caras chegam pra ele e falam, a gente quer que você faça o filme e tal, começa agora, já em junho de 73 você tem que começar a fazer o filme aí e tal. O orçamento relativamente baixo, porque o estúdio tinha a ideia também de fazer o filme como se fosse quase um filme B, assim. Então o estúdio chega pra ele e fala assim, vai ser ficção e não sei o que, mas eu vou te dar 8 milhões de dólares aqui. No final, acabou saindo por 11, porque, né, começou a ter vários gastos e tal, só que a produção ficava em cima o tempo todo ali, porque, tava tendo gasto e tal, e os caras começaram até, inclusive, a ameaçar de cancelar a produção, porque eles não viam o negócio saindo, né? E ele combinou de receber, ele ia receber uma pequena parte, mas ele combinou de receber a parte do merchandising, né? Então, foi uma das partes da negociação. Também, não existia isso, né? Não existia. Exatamente. Naquela série Brinquedos que Marcaram a Época, que tem na Netflix, aquele documentário, o primeiro episódio da primeira temporada fala sobre os brinquedos do Star Wars, e fala exatamente isso. Acho que a franquia, como cinema, tinha arrecadado, acho que 7 bilhões de dólares. A franquia como brinquedos tinha arrecadado 14 bilhões de dólares. Tipo, vendeu muito, vendeu e vende-se muito, muito brinquedo de Star Wars. É porque Star Wars é feito pra criança, assim, isso é uma coisa que eu acho curioso, que muita gente tem muita dificuldade de fixar, né, e até frequentemente a gente ouve comentários tipo, tá infantilizando, quando a gente pensa nas séries animadas e tal. E assim, na verdade, o George Lucas sempre foi muito claro, Star Wars é uma fantasia no espaço e é pra criança, não é pra adulto. E aí a gente fica olhando, assim, o desenvolvimento de Star Wars enquanto franquia e saga é um negócio que deu certo por pura sorte, porque assim, o Daniel falou, ele já tinha a visão de fazer uma trilogia, e há controvérsias em relação a isso, porque se você para assistir
os 3 primeiros filmes lançados, né? O episódio 4, 5 e 6, e prestar muita atenção na história, ele não tinha nada daquilo planejado. Na verdade, ele queria lançar o Star Wars, que depois virou A New Hope. Quando ele saiu em 77, o episódio 4 era só Star Wars o nome. Aí, quando deu certo e fizeram o Império Contra-Ataca, ele precisou dar um nome e aí virou Star Wars, A New Hope, depois o Império Contra-Ataca, The Empire Strikes Back. E aí depois o Retorno de Jedi. E aí é curioso, porque assim, aí você vai prestar atenção. Então tem o triângulo amoroso envolvendo o Luke e a Leia, que são gêmeos. A questão do Vader ser o pai dele ou não, quando o Obi-Wan disse pra ele que o Vader matou o Anakin, que era o pai do Luke. Né? Então a gente tem todas essas coisas que mostram uma certa incoerência ou inconsistência dentro da história, em princípio, mas o George Lucas foi muito habilidoso em fazer funcionar, né? E isso é que eu acho que é o mais maneiro dessa primeira trilogia, é ver como um negócio que não tinha sido pensado necessariamente como uma trilogia, mas que tinha material ainda pra explorar, virou uma trilogia, e como eles fizeram pra, tipo, o Darth Vader matou o seu pai, quer dizer, o seu pai virou o Darth Vader e por isso ele, tipo, deixou de ser Anakin e por isso o Vader matou seu pai. Então, assim, eu gosto muito dessa história por causa disso, assim, pela exploração de como você pode fazer um mini retoque numa história para ela dar super certo com uma coisa que é completamente diferente. E é muito legal isso que você está falando, porque é muito sintomático até essas coisas de 2 características que se repetem, né, assim, ao longo desse tempo, em termos tanto no filme quanto extra-filme. Uma delas é o George Lucas como um cara, você falou, né, ele lançou como Star Wars e depois virou a Nova Esperança e tal. O George Lucas, ele é o autor, ele é um cara que até também quebra com essa ideia que muita gente tem e ainda tem, né? E que é básica, né? Tanto entre escritores, autores e criadores de filmes, que é de que você lançou o filme, a obra está feita, né? Ele sempre teve essa coisa então ele fez remasterização, mudou os efeitos visuais, botou o Hayden Christensen no lugar do outro ator numa versão remasterizada. Então ele sempre enxergou como um produto para ser refeito, né? Então é sintomático ele ter trocado o nome e tudo mais. E essa questão do não ser planejado, se a gente vem recentemente pro último filme, é até sintomático que você tem o episódio 9 desmentindo coisas do episódio anterior, do 8, né? Eu não posso nem comentar o episódio 9, porque aí eu entro num raid e o negócio vai longe. Mas então, e assim, eu tava pensando nisso agora, antes de gravar, falei, gente, porque assim, sei lá, eu sou muito fã do episódio 8, acho que o Rian Johnson fez um negócio maravilhoso, enfim. E aí, mas é isso, tipo, o filme desmente, então você fala assim, seus pais não são ninguém. E aí ele fala, não, seu pai era o cara do Palpatine, você é a herdeira do Palpatine. Então, tipo, é uma coisa muito clara que dá a impressão, ou que passa a impressão, que provavelmente foi mal planejado, mas é sintomático que seja, porque não é aí que tá o charme da coisa. O charme tá em algo a mais que não é essas nuances de história que a gente, sei lá, que o Harry Potter fez a gente achar que tem que ser tudo muito calculadinho, né? Amarradinho, né? Tinha os livros já lançados, quem ajudou muito o George Lucas depois do Guerra nas Estrelas, né, o primeiro filme, é totalmente o Lawrence Kasdan, né, que ajudou a escrever o Império Contra-Ataca, depois ajudou a escrever o Retorno de Jedi, e depois voltou só lá na frente no Despertar da Força e no Rogue One. Então, quer dizer, não foi tudo o George Lucas sozinho na ideia, né? Ele ajudou na roteirização. Assim, os fãs de Star Wars têm a mania de pensar no George Lucas como o deus e o criador de tudo e, enfim, a figura sobrenaturalmente sozinho, né? Super poderosa de Star Wars, mas a New Hope só funciona por causa da edição que foi feita pela ex-mulher do George Lucas, que agora me fugiu o nome. Porque o filme ia ser muito bizarro. E aí ela veio e falou, não, peraí. E aí ela reeditou o filme. E aí virou esse filme que a gente conhece. Então, assim, eu sempre acho engraçado. Principalmente, eu amo muito o Last Jedi. E eu frequentemente me via nas discussões de que estragou Star Wars e tal. Quero que o Lucas volte. Cara, o Lucas deu pra gente umas coisas horrorosas na trilogia prequel.
Intragáveis. Então, assim, Exatamente. eu sou muito grata ao George Lucas, mas pelo amor de Deus, ninguém entrega Star Wars pra esse homem. A ideia dele pra uma trilogia depois da clássica era sobre midi-chlorians. Exato. Então, assim, como, gente? E tem o Holiday Special, que tipo, passou uma vez na TV e ele fez destruírem todas as cópias. O cara tentando Traumático. trazer a ciência, né, pra dentro de Star Wars, aí começou a dar errado. Só pra fechar um raciocínio que o Daniel trouxe sobre o episódio 9, e sem entrar no raid, porque eu sou capaz de fazer isso. Força. O que me impressiona em relação ao episódio 9 é que, assim, desde que a Disney comprou a Lucasfilm, ela falou, olha, a gente vai transformar todo o material, tirando os filmes e algumas outras coisas, em Legends, selo Legends, porque a gente tem uma história pra contar e a gente quer que essa história seja coesa, que ela faça sentido e tal, não sei o quê. Então a gente tem esse Story Group, que vai ser um grupo responsável por manter a coerência, a coesão, etc, etc, etc. E aí, se você, assim, meu nível de fã e tal com Star Wars, tipo, eu li muitas das coisas, a maioria das coisas que foram publicadas e tal, depois do selo, da troca de selo e tal, e se você leu tudo, você tinha muito claro qual era o caminho depois do episódio 8, muito claro, e aí vem o episódio 9, e assim, a sensação que eu tenho é de que o Story Group simplesmente não participou, e é por isso que a gente tem um episódio 9 que é completamente descompassado com o episódio 8, e eu acho horrivelmente desrespeitoso a maneira como ele desfaz o episódio 8, e aí é diferente do que eu falei em relação, por exemplo, ao Luke, eu sou seu pai, não, eu sou seu pai, que é uma mudança que é sutil, mas ressignifica uma coisa do episódio 4, ele simplesmente destrói o 8. Então, assim, eu fico assim, estupefata disso acontecer. Era o que eu tinha pra falar sobre esse filme, porque esse filme me tira do sério. E é muito bizarro, porque, tipo, parece, eles falam, dá muito a impressão de que eles pegaram e ouviram só os fãs, né? Falaram, não, vamos ouvir os fãs. Porque Star Wars, historicamente, respeitou muito os fãs, mas não dessa... Só que a impressão é que eles pegaram, tipo, só os fãs incel, né? Tipo, sabe assim? Sabe? É um grupo muito específico e muito barulhento, né? Então, assim... Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Eu vou até parafrasear aqui o Obi-Wan Kenobi, né? Porque quando o Dani falou sobre essa questão de se o George Lucas tinha já o planejamento e tal, o Obi-Wan, ele fala, né? Você vai descobrir que muitas das verdades em que nos agarramos dependem enormemente do nosso próprio ponto de vista. Ou seja, ele tinha sim e não essa história na mente dele. Por quê? Porque é verdade que muitos dos elementos que vão aparecendo mais tarde na saga e tal, tipo o Sith, o Anakin Skywalker, né, que desde o início tinha o sobrenome de Starkiller, a luta entre ele e o Obi-Wan Kenobi na beira do vulcão, a origem do Darth Vader, a queda da República, o estilo de manipulação do Palpatine para construir o Império e tal, tudo isso foram surgindo nos primeiros rascunhos que o George Lucas foi fazendo, até que ele fechasse realmente a história do Luke, do Obi-Wan e da Estrela da Morte pro filme. Então ele batizou, quando ele fechou essa história primeira, ele batizou esse filme aqui. Bom, esse daqui é o Star Wars. Aí ele tinha esse desejo de fazer uma série de filmes e ele chegou a negociar com a Fox justamente isso, vamos fazer. E de saída, os diretores já falaram que, putz, não tinham muita certeza sobre as continuações e tal. E dizem, inclusive, que o George Lucas ele queria marcar com o número, né, de episódios já o primeiro filme. E ele acabou sendo impedido justamente pelos executivos do estúdio e tal, que eles não queriam se comprometer com essas sequências. Então, assim, tudo meio que ali estava sendo negociado. Agora, não dá para dizer que o George Lucas ele já não sabia exatamente, pelo menos ali o começo, o meio, o fim da saga. Ele tinha um trajeto, sabe, por onde ele queria ir. E não à toa, em meio a todos os escritos
escritos, você não encontra evidência de que o Darth Vader era o Anakin Skywalker. Tipo, não existia ali nos primeiros escritos essa coisa de que eles eram a mesma pessoa, eram pessoas diferentes, que foi como a Nádia falou aqui pra gente, tipo, meio que vai se construindo ao longo ali. E isso é interessante porque, além dessa coisa sintomática que o Dani trouxe também, falando justamente em relação ao episódio 9 com o 8 e tal, que teve todas essas divergências, quando a gente vai ver o cerne, né, quando lança-se o primeiro filme e tal, a gente percebe todo o trabalho que foi feito ali na parte de produção. Eu acho que isso é até sintomático também, sabe? Porque o George Lucas pega toda a sua equipe, vai filmar na Tunísia, né? Que serviu lá como dublê de Tatooine, né? Como locação, né? Não dublê. Como locação, é. Não, dublê entre aspas, né? Aqui. Tô sendo... É uma metáfora. Deixa eu corrigir o chefe, pô. Não, e daí tem uma série de problemas lá. Uma delas começa a acontecer muitas tempestades de areia. O R2-D2 deles tinha um controle remoto que não estava funcionando direito. E aí, quando o Lucas chega para conversar com a Fox sobre todos esses problemas, ele descobre que a Fox tinha simplesmente desintegrado toda a sua equipe de efeitos visuais ali, efeitos especiais. Aí o que o Lucas fala? Bom, quer saber? Eu vou criar minha própria empresa, que daí ele cria, né, Industrial Light and Magic, e a partir da criação dessa empresa eu posso daí começar a fazer esses efeitos e tal. Só que é uma coisa que na cabeça parece uma ideia boa, mas no final das contas vira uma puta dor de cabeça, porque daí, em meio à produção do filme, ele cria a empresa também é responsável por fazer os efeitos especiais, né, do filme e tal. E aí ele começa a ter um monte de problema com prazo, com entrega e tal, e tudo isso vai girando, vai virando uma bola de neve. E não à toa, quando falava-se sobre o filme, a ideia é que o filme seria realmente um fracasso, porque vender a ideia do filme já foi difícil, produzir o filme estava sendo mais difícil. O Lucas chegou e falou assim, olha, não quero atores famosos no filme. A produtora chegou e falou assim, não, vamos trazer gente famosa assim e tal. Enfiaram ali para ele um veterano, né, internacional, que é o Sir Alec Guinness, que era o cara que fez o Obi-Wan. E aí chegaram para eles lá e falaram, ó, tem que ter esse cara aí e tal. O cara, ao ler o roteiro do filme, ao ver a história, ele olhou aquilo lá e falou assim, cara, isso daqui vai dar certo. E aí o Alec Guinness chega pros produtores e ele faz isso, ele chega e fala assim, olha, eu quero 2% dos royalties que estão sendo destinados pro George Lucas, eu quero ter de Star Wars. E o Alec Guinness ficou riquíssimo com essa atitude, porque ele foi o único ali que foi visionário com o negócio. Então é muito interessante da gente ver como Star Wars, desde o seu princípio, ele parte de uma coisa quase que desacreditada para virar essa monstruosidade que é hoje, com 9 filmes e séries e tal. É incrível. Eu não lembro se foi o George Lucas que se isolou antes da estreia do filme, aí ligaram para ele para dizer que ele falou, o que é? O filme é um fracasso. Não, o filme é o maior sucesso. Exato. Ele foi para as Bahamas. Para as Bahamas, eu lembro daquele documentário lá que eu falei no começo, tem essa história, ele ficou tão estressado de toda a produção que ele falou, cara, acabou minha carreira, eu vou embora. E de repente ligaram e falaram, volta aqui que seu filme é o maior sucesso. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês que são fãs mesmo, assim, de Star Wars. Porque eu comecei o podcast perguntando pra vocês a relação. E eu acho engraçado porque, pra mim, a minha relação com Star Wars, ela se deu muito tardia, assim. Nem o episódio 1, 2 e 3 eu fui no cinema assistir, não tive essa coisa, assim. Eu acabei mesmo mergulhando no mundo de Star Wars e tal, agora com esses últimos filme, sabe? Em 2015, já mais velho e tal. Era uma coisa que, tipo, até pra eu assistir o primeiro, né? O Despertar da Força, eu fui assistir tudo de novo, né? Já tinha assistido, mas sabe quando era uma coisa assim que, tipo, putz, não me marcou, não tinha e tal. E aí depois, quando eu assisto esse negócio mais velho, eu tenho uma relação com ele de
essa relação de admiração, sabe? Não é como um fã. Eu tenho uma relação muito de admiração por toda a saga, porque quando eu vejo toda essa construção, toda a mitologia que é criada ali e tal, eu fico impressionado com essa criatividade, com os mundos que são criados, com toda a ideia da força e tal, tudo isso me dá assim muita admiração por essa obra. E aí eu queria inclusive perguntar aqui pra Nádia, porque a Nádia faz parte de um conselho Jedi. Então eu queria saber, Nádia, como que funciona isso? Tipo, o que é um conselho Jedi? Porque às vezes tem gente aqui que nem sabe o que é isso. A pessoa tá falando, cara, ela trabalha num conselho Jedi, onde as pessoas estão lá e falam, gente, hoje vamos aqui no conselho, vamos discutir a regra sobre Jedi pode ou não usar burca. Bom, o Conselho Jedi é um fã-clube, assim, não tem outro nome pra ele, é um fã-clube. Ele é pra mim, uma família mesmo de fãs. Eu conheci o Conselho Jedi já bem mais velha, mas ele foi criado em 97 aqui no Rio. Depois, em São Paulo, acho que foi em 99. E hoje em dia a gente já tá na maioria das capitais. Então, se você é fã de Star Wars, procure o seu conselho local. Legal. E a gente faz eventos de fãs para fãs, assim, é isso. A gente começou se reunindo em bar para discutir os filmes na época do relançamento de 97, que foi de remasterização e tal, no cinema. E aos poucos isso foi crescendo, a gente começou a fazer JediCon, que é como se fosse uma Comic Con pequenininha, porque a gente não tem a menor capacidade de fazer a estrutura de uma Comic Con grandona, tipo CCXP e tal. Mas é um evento que a gente junta os fãs para discutir a saga. Então, o conselho é isso, assim, é manter a chama de Star Wars acesa, independente de quem esteja mandando em Star Wars nesse momento, quantos filmes, quantos livros, quantas coisas, a gente faz isso. E eu me envolvi mais diretamente com a coordenação do conselho a partir de 2016, mais ou menos. Então, em 2017, eu tive a honra de ajudar a organizar a JediCon aqui do Rio. E foi uma trabalheira, mas foi um dos momentos mais felizes, assim, pra mim. Porque eu sabia que eu tava exausta porque os outros estavam felizes, se é que isso faz sentido. Então, assim... Sério, ser do conselho é uma experiência à parte. E se vocês tiverem eventualmente a oportunidade de ir numa das pré-estreias organizadas pelo conselho, eu recomendo muito fortemente que vocês vão. Porque assim, a galera vai fantasiada, é um clima de festa e assim, final de campeonato quando você sabe que seu time vai ganhar. Que sabe? legal. Então assim, cara, muito bom. Eu recomendo Mas muito. existe uma diretoria, vocês, quando você falou, a gente começou sentando para discutir os filmes e tal, agora vocês já estão organizando eventos e tal, e tudo isso precisa ter algumas pessoas ali que realmente falam, não, gente, vamos começar agora, vamos fazer o evento. Então tem um conselho ali que se reúne, que discute e tal. Tem, cada conselho tem a sua própria presidência ou diretoria, cada um prefere chamar de uma forma, a gente aqui no Rio chama de presidência. Nosso presidente é o Brian Moura, vice dele, o braço direito dele, o coordenador maior do conselho é o Henrique Granado. Eles estão à frente do conselho desde o surgimento praticamente do conselho. Aí a gente tem um grupo no WhatsApp que é com todas as presidências de todos os conselhos. Então, a gente está tentando fazer umas coisas mais a âmbito nacional, envolver os conselhos todos nas mesmas iniciativas, porque durante muito tempo os conselhos funcionavam como células quase independentes, né? Uhum. Mas hoje em dia a gente já tá querendo uma proposta mais unificada, até para, assim, facilitar o reconhecimento, né? Digamos, vocês são de São Paulo. Sim. Se vocês quiserem vir a JediCon do Rio, vocês facilmente conseguirem identificar quem é do staff, quem tá trabalhando, ou até conseguir facilmente identificar quem é do conselho, né? Uhum. Então, assim, a ideia de tentar fazer umas atividades um pouco mais âmbito nacional é essa integração do Brasil Jedi inteiro. Ah, legal. Eu fui na JediCon de 2018 em São Paulo, bem legal. Eu lembro que eu assisti várias palestras lá e tinha bastante vendas, assim, de coisinhas e foi bem interessante, assim, tenho a impressão de que foi perto de uma época, assim, mais pro final do ano, mais ou menos próxima a CCXP. São Paulo normalmente é tipo novembro, eu acho. Eu lembro que era tipo
no mês antes da CCXP. Uhum. Eu até ia entrar num assunto que acho que tem a ver com a questão das JediCons e dos ambientes que se criam em torno dos fãs, porque assim, quem é fã vai ter lido o quadrinho, vai ter lido os livros, dentro e fora do cânone e tudo mais, que eu sei que tem toda uma série de questões envolvendo isso. E eu tava até revendo aqui, dando uma revisada, é um filme que eu tô querendo rever, porque eu adoro o Rogue One, né? Eu acho o Rogue One sensacional. E eu tava pensando nisso, falei, gente, eu acho que Star Wars, tudo bem que eu entendo que a Disney vai querer um braço de história para grandes filmes, talvez, né? Para, enfim, essas sagas que movimentam, que levam muita gente nova, né? Pro cinema, mas eu acho que uma das coisas mais legais do Star Wars é essa coisa de usar o universo para histórias paralelas e histórias que explorem essas questões ou políticas ou não, e que explorem outros elementos e tal, aproveitando todo esse universo já criado que é tão rico, né? Tipo, eu adorei a primeira temporada do Mandalorian, né? Eu acho sensacional, eu me senti jogando um RPG vendo Mandalorian, né? Falar, nossa, se eu quisesse jogar um RPG de Star Wars ia ser muito isso, assim, vai pra cá, vai pra lá, encontra fulano, batalha aqui, descobre uma coisa ali, volta e tal. E o Rogue One é muito disso, embora tenha uma parcela dentro da história principal, porque eles vão lá e descobrem o plano da Estrela da Morte, enfim. Daí eu queria saber principalmente do Henrique e da Nádia, essa coisa vocês acham isso também, assim, no sentido de seria muito mais legal ter séries e filmes menores, no sentido de com histórias independentes, do que tentar fazer grandes coisas nesse ponto que a gente chegou? Uma das coisas que eu mais gosto da existência do universo expandido, que aí engloba os jogos, os quadrinhos e os livros, até os RPGs em alguma medida, é justamente explorar o impacto dos eventos da saga Skywalker, principalmente, na vida cotidiana do cidadão comum. Então, assim, eu adoro ler as histórias de smugglers e personagens desse tipo, porque eles não são Jedi, eles não são do Império, eles estão ali se virando. Tem no arco dessa 7ª temporada agora do The Clone Wars, tem um arco específico que faz muito bem essa exploração dos impactos da existência de Jedi na vida das pessoas. Então, assim, eu amo isso de paixão. Eu acho que seria um investimento super inteligente você agregar essas histórias das pessoas mais comuns no universo. E eu, assim, se eu tivesse que escolher, Nádia, você tem a oportunidade de produzir uma coisa de Star Wars, o que você quer produzir? Eu gosto muito da exploração das outras maneiras de lidar com a força. Então, assim, a existência do Chirrut, por exemplo, no Rogue One, foi uma coisa que eu fiquei fascinada, porque é um cara que não é Jedi, mas ele acredita na força e ele tem um relacionamento com ela. E tem um monte de outros materiais que tem esse tipo de pegada que eu gosto muito. Eu apostaria 100% nesse tipo de história. E deixa os Skywalker descansarem um pouquinho, ainda mais que morreu todo mundo. Deixa eles falar. Até do ponto de vista, pensando assim, em questões políticas ou até religiosas, que acho que Star Wars falam nessas duas questões, né? Muita política e muita religião no subtexto. É muito legal também pensar nisso, porque assim, sei lá, se você for pensar em qualquer coisa da história, né? Da história do que a gente vive, da história da humanidade, você tem a história macro, né? Tipo, o que tá acontecendo nos grandes governos e nananã, e você tem como isso cai na pessoa comum, né? Às vezes é interessante isso, tipo, você pode entender o que aconteceu no Brasil em 1980 e tanto, e sei lá quando, porque você viu, sabe, falando sobre o presidente, sei lá mais quem, ou porque você viu o que aconteceu com a sua avó, sabe, quando ela perdeu, sei lá o que, e teve que se virar por causa de tal coisa. Essas coisas se comunicam, eu acho bem interessante isso também. Ontem, um dia antes da gravação, né, que foi o 4 de maio, a Disney anunciou que contratou o Taika Waititi, né, o diretor, fez o What We Do in the Shadows, o Thor Ragnarok, para dirigir um próximo filme de Star Wars. E é um cara que tem uma puta pegada cômica, apesar do Rafael odiar Thor Ragnarok, né Rafael? Sim. Ele nem esconde. Não. Mas é interessante pensar que dá pra fazer um filme mais pra comédia,
Dá pra fazer um filme mais pra um terror, um filme mais de guerra, como é Rogue One, que é um dos meus filmes favoritos. Faroeste, então, que é o Mandalorian. Do Faroeste, como o The Mandalorian, né? Então, é assim, é uma galáxia, você tem milhares de oportunidades de histórias, e é interessante que no universo Star Wars, cada planeta é basicamente uma cidade, entre aspas, né? Tipo, tem o planeta do gelo, tem o planeta floresta, tem o planeta deserto, né? Eles não são como o nosso mundo, que tem diferentes geografias, né? Uhum. Dá pra explorar muito, tem muitas raças, tem muitos planetas, tem muitas temáticas diferentes. E como a Nádia falou, pode deixar aí a família Skywalker do lado, pode pegar coisas que aconteceram com relação a isso, ou mesmo os jogos de videogame bem antigos que tinham, que era o Knights of the Old Republic, que se passavam sei lá quantos mil anos antes dos eventos dos filmes. No meio do ano vai sair uma série de livros e quadrinhos sob o selo High Republic, que é tipo 400 anos antes da saga Skywalker. Já tô feliz, porque pelo menos deixaram os caras pra lá. For many years there was balance. And then I saw Ben, my nephew, with that mighty Skywalker blood. And in my hubris, I thought I could train him, I could pass on my strengths. Han was Han about it, but Leia trusted me with her son. I took him and a dozen students and began a training temple. By the time I realized I was no match for the darkness rising in him, it was too late. Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção, né, em toda a saga, justamente essa, eu vejo quase como uma expansão, né, da realidade, e você levar assuntos como religião, política, mesmo toda a questão, né, de terem dois lados, né, isso é muito humano, e aí você acaba vendo toda essa história sendo reproduzida nesse ambiente que é muito múltiplo, porque daí você está falando de um universo inteiro com planetas que têm lá suas próprias diretrizes, seus próprios seres e tal, seus costumes, e tudo isso ganha toda uma expansão completamente diferente, assim. Agora, eu queria entrar numa parte que eu acho que é um dos grandes charmes também, que é justamente a questão da força, né? E aí eu queria saber também um pouco de vocês, a relação de vocês com isso, né? Porque a força, ela surge como essa coisa focada ali, né? Nos Jedi, nos Siths e tal, daí ela começa a ganhar uma amplitude ao longo, né, de todo o percurso de Star Wars. A gente pode tanto pensar no lado filmístico, né, a gente pode dizer assim, porque quando começa lá com aquela sequência dos filmes de 77 e tal, e os filmes mais antigos, já existia toda essa questão da força, mas o próprio Darth Vader, ele foi um personagem que foi se construindo ao longo da série, né, dos três, da primeira trilogia ali, da trilogia mais antiga. Então ele é um personagem que ele vai se construindo ali, ele vai ganhando poder, ele vai crescendo ali, e aí chega ao ponto de quando eles vão fazer o episódio 1, 2 e 3, eles têm essa atitude de tentar trazer um lado científico para a força, que não funcionou nem entre os fãs, não funcionou entre os espectadores e tal, não funciona, apesar de você ter pontualmente ali cenas, momentos e tal que são muito emblemáticos, né, nos filmes 1, 2 e 3. A própria cena lá da Natalie Portman, né, naquele conselho onde ela fala, é assim que a democracia morre, né, e tal, é uma cena muito emblemática. No Senado que ela tava. No Senado, exatamente. Então, assim, a gente tem a construção da força. Daí a força, ela tem esse momento, né, de mudança ali, de narrativa mesmo, porque daí tentam dar esse aspecto científico para ela, e aí quando volta para os filmes em 2015, 2017, 2019, a força, ela volta com outro aspecto. Então, assim, ela volta quase como realmente uma religião e que
ela não está aferida só a Jedis e Siths e tal. Não, ela poderia ser encontrada por qualquer pessoa. E era um conceito que estava sendo muito interessante, né? E aí depois, no último filme, a gente vê que eles dão uma derrapada e tentam fugir disso. Então eu queria saber de vocês a visão que vocês têm em relação à força nesse sentido, porque a gente tem 3 trilogias e a força sendo trabalhada de 3 formas diferentes, né, nas trilogias. Será que é essa a essência da força? É ela ser realmente abstrata? Assim, começando pelo final, eu sou apaixonada pela visão do Rian Johnson em relação à força, e aquela cena que ele encerra o Last Jedi com o menininho da vassoura, né, pegando a vassoura com a força e aí segurando na mesma posição que um Jedi seguraria um lightsaber e tal. Eu acho aquilo relevante, duplamente relevante, na verdade. Primeiro pela mensagem de que a sua linhagem não significa, e isso é uma mensagem que ele traz ao longo do filme, né? Você não precisa ser descendente de uma linhagem especial para fazer diferença e para ter um impacto na galáxia, que pra mim é essa a mensagem do episódio 8, além de que, enfim, seus heróis podem errar e podem estar equivocados e tal. Então eu gosto muito daquela cena, e tem um trecho na HQ que lançaram explicando a história do Kylo Ren, como é que o Ben Solo caiu, né, pro lado negro da força e tal. Tem um trecho do Luke conversando com um Padawan, e ele diz assim, que a força é como se fosse uma porta, e que para algumas pessoas essa porta tá mais aberta e para outras pessoas essa porta tá menos aberta, mas que qualquer um pode chegar e empurrar um pouco mais e abrir a porta. E eu acho esse conceito muito legal, porque assim, você pode ver a força como várias coisas que são relevantes para o nosso cotidiano. Seu elemento da força pode ser, por exemplo, empatia. Tem uma amiga minha, a Natália, que ela lida muito com empatia, é uma pessoa que trabalha muito isso, e frequentemente, quando eu tô com ela, eu sinto que, tipo, ela tá me ensinando a abrir mais a minha porta, se é que isso faz sentido. Sim, então, assim, sim. Eu gosto dessa visão, e pra mim essa é uma visão da força do Story Group de agora, né, assim, de que todo mundo pode ter, etc. E eu não acho que a visão do George Lucas originalmente era de que você tem que ser descendente de uma linhagem especial. Tanto que os Jedi não podem ter relacionamento. Se eles não podem ter relacionamentos, era pra ter acabado os Jedi. É verdade. Então, eu gosto muito dessa visão mais moderna da força, assim, de que qualquer um pode ter, e essa ideia da porta é uma ideia que eu gosto muito. Uma coisa que sempre me encantou e que o Last Jedi, pra mim, também trabalhou muito bem, é essa ideia da institucionalização da força. Né? A gente, na trilogia prequel, lida muito com isso. Então, os Jedi organizados e quais são as regras, e quem pode aprender, quem pode ser Padawan, porque o Anakin quase não pôde ser Padawan, porque ele já estava muito velho. E toda essa questão da institucionalização da força, eu acho que tem um paralelo muito forte com a religião. E eu acho muito interessante. E a discussão toda em torno de, assim, como os Jedi acabaram se afastando da essência do que é ser um Jedi por conta da institucionalização, que é a discussão que o Luke traz no episódio 8. Então, sim, eu adoro essas discussões, e é por isso que eu gostaria muito de um material que fosse mais voltado para essas relações com a força. Tem um livro chama Legends of Luke Skywalker, que o Luke vai num planeta, entre outras coisas do livro, né? E nesse planeta é um planeta de água e tal, e ele vê que as pessoas lidam com a ideia da força tratando da maré. E aí é ali que ele aprende que, tipo, a força tem que estar sempre em equilíbrio, que pra existir o light side tem que ter o dark side, que é aquele discurso que ele faz pra Rey no episódio 8, né? Então, assim, a ideia da maré é essa: você não domina a maré, você aprende a navegar por ela e tal. Então, assim, todas essas histórias que trabalham mais a ideia e o conceito da força e como ela funciona, eu fico apaixonada, eu posso ficar pra sempre falando sobre elas, porque são incríveis. Não, e é maravilhoso o paralelo, né? Porque é meio que um contexto que existe muito forte na nossa sociedade, principalmente pessoas religiosas, que falam assim, se você é dessa religião, seja qual for, cristão, muçulmano, não interessa. Se você é da minha igreja, se você é do meu grupo, se você é dessa religião, como assim ele fez mal se ele é cristão, né? E aí a coisa é justamente, sei lá, eu penso muito nisso, assim, no fim das contas o Luke chega à conclusão de que esse
bem e mal tá junto, e a institucionalização que aconteceu foi justamente tentar achar que todo aquele lado, todo Jedi tem só a luz, né? E aí o lado negro, o lado sombrio está com quem não é de lá. E esse conceito é super atual, inclusive, né? Essa ideia de coisas totalmente opostas e paralelas e distantes, né, que tem que brigar contra elas, e a solução, o caminho, o ideal é você equilibrar, né, equilibrar essas duas coisas. Isso eu acho muito legal, assim, quando você consegue encontrar esses paralelos mesmo, assim. Até tem eu lembro que eu tuitei... Assim como o Luke fala, né, it's time for the Jedi to end. Os últimos Jedi, né? Para os Jedi acabarem, aí você pensa no começo, fica aquela coisa de, meu Deus, ele pirado, tá muito louco, mas você entende depois por que ele chegou a essa conclusão, né? Até uma questão meio política, assim, enfim, mas vai ficar engraçado. Quando eu lembro que tava passando Rogue One no cinema, já tinha visto o filme, fui ver algum outro filme no cinema, e eu encontrei um cara que é de Salto, que mora em Salto, que a família dele é de Salto, e que é bastante famoso no Brasil todo. Eu encontrei não, porque eu não cumprimentei, eu só vi ele de longe e reconheci, que é o Kim Kataguiri. Vocês já devem ter ouvido falar dele, do MBL. E ele tava lá, e eu reparei que ele tava indo ver Rogue One. Eu fiquei meio que assim, que sala que ele vai entrar? E ele foi ver Rogue One. Aí eu lembro que eu tuitei assim, eu falei, nossa, será que ele vai torcer contra os esquerdistas, né? Que são os protagonistas, esse povo que tá lá, os rebeldes, essa escória de petistas. Eu brinquei assim no Twitter, alguma coisa assim. E é muito isso, assim, Star Wars tem um paralelo muito forte com a realidade, assim, esses paralelos eu acho que são muito mais interessantes, assim, eu gosto muito disso, assim, sabe, eu acho muito interessante. Apesar do pessoal reclamar da trilogia prequel, a coisa política, eu acho uma das melhores coisas, cara. Sim. O plano do Palpatine, desde o começo, dele criar uma instabilidade de um senador de um planetinha, ele pegar e entrar como Supremo Chanceler, e aí criar uma briga para ele continuar no poder, sendo que ele que é o líder dos dois lados, né? Ele como Supremo Chanceler, ele é o líder da República, e ele como Darth Sidious, ele é o líder dos separatistas. E depois ele vai dar um golpe militar, transforma a República no Império, aí ele manda o Anakin matar os outros caras lá dos separatistas e acabar. É um puta plano, assim. Às vezes o pessoal, eu lembro muito assim que falava, nossa, a construção do MCU, isso nunca foi feito antes, porque demoraram 10 anos e ligaram os filmes. Aí eu penso, cara, no Star Wars, na trilogia prequel, é essa ideia, né, que o cara teve um plano que foi construindo ao longo dos filmes, porque cada evolução do Palpatine tem certinho em cada um dos filmes, né? Uhum. Então como é importante esse personagem, até ele virar o imperador, né? E eu acho que talvez aí esteja uma das respostas para até que a gente pensou, né? Quando a gente pensou em fazer esse podcast, a gente partiu dessa pergunta, né? Porque olhando todas as manifestações, a galera falando sobre o filme, sobre tudo que representa Star Wars e tal na vida delas, a gente começou a se questionar isso, assim, tá, mas qual que é a importância de Star Wars pro cinema, pro audiovisual e tal? E eu acho que esse é um caminho que a gente tem que ficar muito de olho, assim, que é isso que você tá falando. É a construção, sabe? Eu acho que talvez Star Wars, ele tenha... Óbvio que ele ficou muito marcado na história por ter sido uma ficção científica que tem cenas incríveis no espaço que tipo, não eram feitas antes, sabe? Naquela magnitude, com aquela complexidade e tal. Tudo aquilo ali é muito novo, assim, né? Principalmente se você for parar pra pensar no cenário, né? As pessoas assistindo aquilo pela primeira vez. Cara, você vê aquelas naves gigantescas no espaço e luta de nave no espaço, os caras passando por dentro de uma outra nave gigante e tal, tudo aquilo é muito inovador, assim. Só que tem essa questão que é esse paralelo que o Dani tá falando com a realidade, como ele consegue fazer essas analogias e tudo mais, mas tem também essa questão da construção, que é algo que eu acho que Star Wars provoca em qualquer outro produtor cinematográfico e tal, que é, cara, você precisa fazer uma história bem amarrada,
nada, sabe? E aí eu vou até pegar o outro trecho, que foi o que a Nádia falou pra gente aqui, sobre a adaptação. Tipo, o filme surge com um propósito, que era o George Lucas quer vender uma ideia dele, o George Lucas quer mostrar do que ele é capaz. A gente tá falando de um cineasta novo, um cara que, tipo, tava ali trabalhando, tinha acabado de lançar o seu primeiro sucesso, então ele quer se provar pro mercado, e ao mesmo tempo, você tem ali também a construção de uma saga que ela precisa ir se remodelando para que tudo faça sentido. E se você pega os filmes clássicos, até a cena, né, derradeira do Eu Sou Seu Pai e tudo mais, depois que você olha os 3 filmes, eles podem ser assistidos de forma solta, mas quando olha o todo, tudo ali tem um sentido, tem uma explicação, tem um porquê. Você consegue puxar esse ponto um pouquinho mais para cá, esse outro ponto para lá. Então, assim, eu acho que essa é a grande contribuição de Star Wars para o cinema como um todo. É a sua entrega tecnológica, mas também a sua entrega narrativa, né? Porque eu acho que antes de Star Wars, eu acho que a gente não tinha visto algo nessa magnitude, sabe? Com essa complexidade narrativa, né? There's been no one for so long. Who are you? I'm Rey. Rey who? Rey Skywalker. Dá para considerar como uma das primeiras, ou talvez a primeira obra transmídia, né? Antes de se usar o termo transmídia, né? E um tempo atrás só se falava disso em termos de precisamos fazer conteúdo transmídia, como fazer, qual a melhor maneira, e as pessoas tentando... E aí você fala, gente, Star Wars, né? Permitiu o quadrinho, permitiu permitiu o uso da história de várias outras maneiras, deixou os fãs livres para fazer, né? Começaram as primeiras fanfics foram de Star Wars. Eu acho que tem isso, assim, o que eu falei, né? Foi a grande mudança em Hollywood pro conteúdo transmídia em geral, que depois foi ganhando, né, corpo. Hoje com os super-heróis, acho que como primeiro principal ponto, né, de obras que tem isso, mas eu acho que e daí entra a questão franchise e tal, e foi a visão do George Lucas como homem de negócios. Todo mundo critica o George Lucas como diretor, e de fato, ele fez bem nos momentos em que ele não dirigiu. Por quê? Porque ele não é diretor, ele é produtor, né? Tem até a história de que ele saiu da casa dele e prometeu pros pais dele que ele ia ficar milionário. Tipo, que cineasta faz isso? Cineasta no Brasil, então é capaz de... Ele promete que vai ficar pobre, mais pobre ainda, né? Se ele sai pra ser cineasta. Então, assim, ele tem visão de negócio, ele é um cara que pensa de maneira pragmática, relacionado a dinheiro. Ele está pensando em como transformar aquilo numa fonte de renda, porque vai ter boneco, porque vai ter brinquedo, porque vai ter tudo, e porque eu vou contar essa história. E daí tem a questão dele encontrar esses caminhos, né? Tipo, eu fingi que você falou que matou o pai dele, mas na verdade virou ele, porque foi uma metáfora. Então esse tipo de coisa não deixa de ser essa saída do vendedor que tem que dar aquela sambada. Não, na verdade é uma visão estratégica, né, Dani? E é uma visão estratégica. Até a empresa que ele criou, uma empresa de efeitos visuais, porque a Fox falou, cara, não temos efeito visual. Então tá bom, eu crio a minha. Isso, então, e aí eu acho que entra, muito isso, tipo, isso foi que mudou o cinema no sentido de levar para esse blockbuster, para essas visões mais estratégicas que aos poucos foram, né, tomando corpo, transformando no que é hoje, né, essa indústria bizarra, e para o bem ou para o mal, né? Tem gente que critica, porque daí você tem produtos menores, e aí o Scorsese fala que não é cinema, etc. Mas o fato é que, para o bem ou para o mal, transformou, né? Só que junto com isso, a prova cabal de que você precisa ter uma boa história, você precisa ter um bom universo, você precisa ter uma boa estrutura. Não dá para construir nada, nem mesmo... Sabe assim, tipo, tudo que é grande no cinema pode ser o mais comercial possível. Tem alguma base que não tá no âmbito comercial, não tá no âmbito da arte,
do carisma sabe, de alguma coisa, sabe, assim, tipo, desde o âmbito da Marvel, que tá na questão do super-herói e tudo mais, sei lá, se a gente pegar, por exemplo, a franquia do Velozes e Furiosos, você tem uma coisa lá da família, você tem uma coisa relacionada à diversidade, né, e Velozes e Furiosos não faria o sucesso que faz até hoje, se não fosse essa diversidade, né, de atores latinos, atores negros, atores de diversos backgrounds juntos, numa história que tem algo relacionado à amizade, relacionado à família, relacionado a algo que vai além do puramente comercial. Isso eu acho muito interessante, assim. E o Star Wars é isso, muito prova disso. Tipo, você precisa ter um universo bem estruturado e um ambiente agradável que faz com que as pessoas fiquem felizes de ler o livro, faz que as pessoas fiquem felizes de ver o Mandalorian e se sentir no jogo de RPG, de receber uma história de 400 anos antes, porque daí não tem Skywalker, mas tem aquele meu mundo que eu gosto tanto, que faz tão bem pra mim. Então é isso, sabe? Eu acho que você encontrar, ele encontrou nessa base, ele construiu um prédio gigante que é comercialmente de muito sucesso. Exato. Vocês fãs aí, né, o Henrique e a Nádia, que são mais fãs, assim, conhecem tudo ali de Star Wars. Vocês imaginam a vida de vocês sem Star Wars, por exemplo? Olha, pensa... É porque agora a gente consome mais. É muito, como eu falei já, até da própria questão da Marvel. Agora a gente consome bem mais, mas que nem na época da escola, assim, na pequena infância era mais os programas da Manchete, que a gente tinha, então era o Jaspion, Changeman e tal. E depois não tinha muita coisa de Star Wars saindo, né? Então, se você pensar que de 83 a 99 não saiu nenhum filme, eu vivi grande parte da infância para adolescência sem ter muito contato, quer dizer, tirando os filmes que eu tinha, mas sem ser bombardeado como a gente é hoje, com filmes, com séries, com livros, né? O caramba 4. É lógico, o foco ia ser um pouco, talvez, gostar mais de super-heróis ou dedicar mais a RPG. Mas o legal da franquia de Star Wars é que ela combina com todas essas outras coisas. Ela também, além de filme, ela tem uma parte literária muito boa. A trilogia do Timothy Zahn, que teve a trilogia Herdeiros do Império e depois acabou virando selo Legends, né? Ela é fantástica. Se fizessem um filme disso, seria fantástico. Para RPG, também teve o sistema D6, que foi bem importante. Depois teve Star Wars Saga Edition, que saiu mais ou menos na época dos filmes prequel. Foi um dos primeiros livros de RPG feitos para preferencialmente se ler no computador. O PDF. Aliás, foi a primeira vez, assim, foi lá por 2000, que eu tive contato com o arquivo .pdf. Então, tudo isso, ele mudou muita coisa, né? Então, até que dá para imaginar sem, a gente teria alguma outra coisa, que a gente teria o foco, mas é inegável mostrar o quanto revolucionou a vida de todo mundo, até para quem não lida diretamente com Star Wars, mas muitas outras coisas que vêm em referência, né? Eu até comecei o podcast com uma frase, né, que sem Star Wars não teria Indiana Jones e Mad Max, né? Porque muito desses tipos de projetos que vieram logo depois do Star Wars vieram por conta desse sucesso. Então, tipo, aquela coisa surgiu um novo mercado lá no primeiro filme e os estúdios começaram a caçar seus próprios. E aí o Mad Max começa já também com a ideia de ser uma trilogia, né? Até mais, porque, enfim, do projeto. O Indiana Jones também começa com o projeto de ser essa coisa de já começar com o projeto de ser um blockbuster e tudo mais. Inclusive Indiana Jones, o próprio George Lucas entra como produtor. Sem Star Wars a gente não teria o Harrison Ford. Verdade. Não teria Harrison Ford, falei lá, não teria Mad Max, não teria Indiana Jones e não teria esse mercado, né? Então, imagina a minha vida sem Mad Max, não existiria. Então, tem que ter Star Wars pra ter Mad Max. O próprio Flash Gordon, qual o George Lucas se gostava muito, que tinha... Eram séries que passavam no cinema, né? Não era telesérie que fala, mas era assim, era como se fosse um seriado e cada semana passava um episódio no cinema, que eu lembro que meu avô contava muito disso. Eram folhetins, né? Isso, exatamente. E se não fosse o sucesso dos primeiros filmes, não ia sair o filme de 1980 do Flash Gordon com a trilha sonora do Queen.
Exatamente, é uma série de coisas que é importante para fazer esses produtos que todo mundo tanto gosta. Né? E eu ia até perguntar, Nádia, para você a respeito da sua visão também, porque Star Wars também foi muito reconhecido, principalmente, né, no meio nerd, cultura pop e tal, pelas suas personagens femininas, né, que foram muito fortes, né? A gente teve a Leia, teve agora a Rey. Pra você, assim, isso também foi um fator decisivo pra te fazer entrar nesse mundo, assim? É engraçado porque quando eu era criança eu era muito moleca, né? Então eu nunca me identifiquei muito com as princesas da Disney e nem com a princesa Leia, assim. O meu personagem favorito quando eu era pequena era o Han Solo. Porque, enfim, ele tinha um jeitão que é um jeitão meio dos homens da minha família, né? Meus tios e meu pai têm essa coisa de fazer piada meio sarcástica, não sei o quê. Então era um personagem que eu via na minha vida. E eu sempre achei o Luke um chato de galocha. As pessoas que são fãs do Luke me desculpem, mas ele só sabe reclamar. Por sinal, todos os Skywalker têm essa tradição de serem meio reclamões. Mas então, assim, eu adorava o Han Solo. E eu fui gostar da Leia já bem mais velha, porque eu fui ler os livros. E aí, principalmente, eu tava falando hoje com o Henrique do Legado de Sangue. Cara, o Legado de Sangue é um dos livros mais bacanas que eu já li. E assim, reflete muito da personalidade da Leia e o quão importante ela foi no cenário galáctico. Então, assim, eu gosto muito desse livro. Mas a presença de personagens femininas não era tanto uma coisa muito importante pra mim em Star Wars, porque apesar de presentes, a gente teve uma ondulação muito grande da importância das mulheres nas histórias, né? A Leia é uma personagem muito ativa, ela é agente da sua própria história. A Padme, no episódio 1, ela é agente da sua própria história. No 2, ela já meio que mais ou menos vai perdendo o seu espaço. E no 3, ela é uma Maria Mole. Então, assim, eu me sentia muito traída pela trilogia prequel por causa disso. Porque eu vi uma mulher forte virar a pessoa que desistiu de viver porque ficou triste que o marido dela foi pro lado negro. Ela vai se desmanchando, né, ao longo. Exatamente. Então, e aí eu acho que fica muito evidente a falta de uma mulher, assim, na produção dos filmes, né? Pra dizer, isso aqui tá meio esquisito. Então, assim, eu fico muito feliz que a geração de meninas agora tenha heroínas como a Rey e a Ahsoka e várias outras, assim, pra se identificar, né? A galera das animações, a Ahsoka Tano, a Sabine Wren e a Hera, cara, se eu tivesse elas quando eu era pequena, eu talvez fosse muito mais fã de Star Wars do que eu acabei sendo, porque eu virei muito, muito, muito estupidamente fã de Star Wars mais velha. Eu gostava, sempre gostei, e era um tema entre os meus amigos, mas a gente tinha Harry Potter bombando quando a gente tinha 10 anos, e O Senhor dos Anéis tinha acabado de sair. Então eram muitas coisas de nerd ao mesmo tempo, competindo pela atenção da gente. E só mais velha é que eu fui realmente, assim, tipo, focar mais, embora eu ainda seja perdidamente apaixonada por Harry Potter. E a minha entrada no Conselho Jedi também contribuiu muito para isso, porque eu acho que as coisas que a gente gosta acabam sendo reforçadas quanto mais amigos a gente tem que gostam daquela mesma coisa. Então você perguntou se a gente imagina a vida sem Star Wars. Hoje em dia, eu não consigo imaginar a minha vida sem Star Wars, porque Star Wars me trouxe a minha família, basicamente. Né? Assim, os meus amigos mais próximos eu conheci por causa do Conselho Jedi. Tem um casal de amigos nossos, o Guilherme, a Natália, o Gui e a Nath. A gente conheceu numa viagem pra Celebration, que é a Comic Con de Star Wars. Então, assim, imaginar a vida sem Star Wars significa possivelmente imaginar uma vida sem eles, e eu não consigo. Que legal. Acho que os meninos do Podcastinadores também fazem parte, né? Que você, vira e mexe, você tá participando, né? O Tibério e o Elvis me conheceram no Conselho Jedi, porque o Tibério é da organização do Conselho também. Então, assim, pensar numa vida sem Star Wars significa eu não estar aqui, por exemplo, conversando com vocês. Então é muito difícil pra mim, sabe? Porque, tipo, não, hoje em dia eu não consigo nem imaginar.
Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento gostoso que a gente tem aqui para dar dicas para você aí, para você curtir melhor essa sua semana de quarentena, né? Dani, vamos lá? Vamos começar dessa vez? O que você trouxe de bom pra gente aí? Vou dar 3 planos detalhes. O primeiro é temático, né? Bateu a vontade aqui de rever Rogue One. E tem o Rogue One, pra quem quiser assistir, pra quem quiser rever também. Vou colocar a dica aqui porque ele tá em 2 plataformas de streaming, né? Ele tá no Telecine Play e no Prime Video. Então tem opção pra assistir Rogue One. E eu gosto muito dele, quero rever muito. Enfim, tava revendo uns trechinhos, mas vou rever o filme inteiro em breve. Então fica a primeira dica. Segunda, não foi planejado, eu acabei falando do filme aqui, no finalzinho aí, eu citei o tal do Mad Max, e recentemente, é um plano detalhe que é quase um auto jabá do próprio podcast, né? Mas recentemente, ouvi de novo o podcast 135 do Cinemação, que foi sobre Mad Max Estrada da Fúria. Eu quis reescutar e ficou bem, sabe quando você reouve e fala, nossa, que legal, sabe, tipo, gostei de escutar de novo essa discussão e de ver o que a gente falou na época, já faz tempo, né? São mais de... Nossa, faz tempo, eu já não lembro. Quando você se ouve num podcast antigo e você fala algo que você pensa, realmente eu tinha que falar isso, você também faz assim, boa, Daniel. Então, às vezes eu porque eu faço, às vezes eu ouço e falo, boa, Henricão, como é que você pensou isso? Quer dizer, é porque você sou eu, dá um mó... Inception. É isso, às vezes Henricão, você pensa o contrário, né? Às vezes você pensa o contrário, fala, nossa, que idiota, mas eu era mais novo. Aí você dá essa desculpa, né? Eu era mais jovem. Mas quando você é coisa boa, você fala, nossa, que da hora que eu falei isso e tal. Enfim, é um podcast bem legal de reouvir, pra quem gosta de revisitar podcasts antigos, né? Que então é o 135 do Cinemação, sobre Mad Max Estrada da Fúria. E por último, mas não menos importante, eu quero indicar uma série que tá aqui na minha lista pra indicar no Plano Detalhe, e por algum motivo eu não indiquei antes, The Good Place, da Netflix, que é muito boa essa série. Um monte de gente vinha indicando, falando pra ver, e eu não tinha visto. E aí eu maratonei, são 3 ou 4 temporadas, não lembro agora. São algumas temporadas, vários episódios e tal. Os episódios são curtinhos e tem ganchos muito legais. Ela é uma série que, sim, é muito interessante, porque ela ressignifica várias coisas da sitcom, né? E ao mesmo tempo ela tem uma premissa super diferente, mas que vai ganhando contornos de mudança. Então, assim, quando você acha que ela tá indo por um caminho... Então, a primeira temporada, basicamente, né, pra quem não conhece, The Good Place conta a história de um grupo de algumas pessoas, incluindo a Eleanor, que vão pro céu, lugar legal, depois que você morre. Então ele fala, tem lugar mau e tem lugar legal, lugar bom. Você veio pro lugar bom, que é o Good Place. Começa assim, só que ela fala assim, nossa, eles estão com uma história diferente, eles me confundiram. Porque no fim das contas ela era uma pessoa odiosa, idiota e babaca, que não devia estar lá. E ela fica meio que incomodada, mas ao mesmo tempo ela também não quer falar, gente, vocês estão no lugar errado e me levem pro inferno, né? Então ela Quem fica gostaria, né? Então ela fica nessa coisa. E começa a acontecer coisas diferentes e ela vai se relacionando com o pessoal e vai aprendendo coisas e tudo mais, aí tem toda uma virada. Aí tem um ponto de virada no final da temporada que serve justamente para que você saiba que a história não vai cair naquela sitcom tradicional. Porque a primeira impressão que eu tive no começo foi de que ia virar uma sitcom tipo Friends, sabe? Tipo, sei. Só que em vez de amigos morando em Nova York, são pessoas morando no céu, entendeu? Tipo, vai ficar chato. E não fica porque ela vai tendo umas viradas e vai tendo mais viradas e mais viradas. E ao mesmo tempo ela traz uns temas super profundos, assim, sabe? Sobre filosofia, sobre conceitos filosóficos e o bom, por que você é bom, por que você não é bom e tal. É muito bacana, é muito bonita. Enfim, vale muito a pena maratonar, é viciante. Eu não, sabe aquela coisa de você fala, só mais um episódio, ainda mais que é 20 minutos, né? Só mais 20 minutos isso aqui. Quando você vê se acabou. É muito boa, vale muito a pena assistir The Good Place. É da Netflix. Que legal, Reitero cara. essa indicação aí. Olha aí, então, mais do que indicado, então, aqui, ó. Muito bem, tá aí. Lembrando, né, que tudo que a gente tá falando aqui, links estarão no post. Então, você aí que perdeu alguma coisa, vai lá no post desse podcast
e vai ter lá os links, é só você clicar, você já vai ser direcionado pro que a gente tá falando aqui. Nádia, e você, o que você trouxe pra gente aí de bom, pra sua estreia aqui no Plano Detalhe? Bom, eu tenho 2 indicações que são temáticas. Legal. Que são 2 livros de Star Wars, que na verdade um é uma trilogia de livros, mas assim, né? A trilogia Marcas da Guerra. Ela conta justamente aquele 1 ano depois da Batalha de Endor, que é quando as pessoas normalmente costumam achar que acabou o Império, e a Batalha de Jakku, que foi quando o Império efetivamente acabou. Então, assim, é uma história que é muito querida pra mim, envolve personagens que aparecem depois na trilogia nova. Então, assim, eu gosto muito dessa história porque ela dá justamente essa composição de como foi o fim do Império, que é uma coisa que muita gente ficou um pouco na dúvida, e depois quando aparece a Primeira Ordem, ninguém entende muito bem como é que eles surgiram, e todas as respostas estão nessa trilogia. E o livro que eu cheguei a comentar ao longo do podcast, que é o Legado de Sangue, que é um livro baseado na Leia um pouco antes de The Force Awakens, e é um livro muito bom. Assim, se você gosta da Leia, você mais do que deveria ler. Se você não gosta da Leia, você devia ler porque você vai se apaixonar. Que bacana. Então, assim, são as minhas 2 indicações temáticas. Pô, sensacional. A trilogia Marcas da Guerra, elas são em português, os 3 livros? Ou só Saiu. os 2 primeiros? Os 3? Não, saiu. Não, eu super recomendo a trilogia porque eu tô fazendo... Eu tenho um canal no YouTube e, enfim, Instagram, Twitter, não sei o que, depois eu falo mais certinho sobre ele. Mas eu tô fazendo 31 dias de Star Wars, né, no canal. Foi um desafio pra mim mesma. E eu tava reparando que, sei lá, 90% dos vídeos eu em algum momento acabo escorregando e falando do Marcas da Guerra, porque ela realmente fixa, assim, ela dá o pontapé inicial pro que vai ser a sequel. Então, não tem muito como falar da trilogia nova sem chegar no Marcas da Guerra em algum momento. Então eu recomendo muito mesmo a leitura. Pô, legal. Muito legal. Só pra entender, ô Henrique, você não leu nada disso que a Nádia passou? Não, eu não, li né? Não leu. Tira essa capa bege que você não merece essa capa bege aí. Mentira, ela até viu no que eu postei, mas eu só li o primeiro, que é o Marcas da Guerra, e eu li o Legado de Sangue também. Pus a fotinho ontem lá no Instagram. Sei. Cara, que demais, muito legal mesmo. Henrique, e você? O que você trouxe de bom aí pra gente, depois dessa vergonhosa momento que você admitiu que não leu? Claro que eu li, manezão. Cara, eu trouxe mais do que um Plano Detalhe pra variar um pouco, porque eu sempre só falo alguma coisa. Não que quando a gente grava eu já esteja dormindo nessa parte, imagine, eu nunca fiz isso. Mas eu vou falar uma série, um filme e um livro. Primeiro, a série que eu fiquei falando pra todo mundo hoje, porque eu maratonei ela entre ontem e hoje, que é uma série que tá na Netflix chamada Hollywood. Ela foi criada e dirigida a maioria dos episódios pelo Ryan Murphy. Ryan Murphy, ele é o criador de Glee, de American Horror Story, de Scream Queens. Então é um diretor muito legal de séries, que eu gosto muito dele. E Hollywood se passa em 1948, mais ou menos. E ele apresenta uma série de personagens que estão querendo se tornar famosos em Hollywood. Então a gente tem personagens que são atores, personagem que... ator, diretor, roteirista, sabe? E aí você acompanha a carreira deles. É uma série fechadinha, em 7 episódios, mais ou menos 45, 50, mais ou menos 50 minutos cada episódio. E, cara, é muito legal. É muito. Pra quem gostou de Once Upon a Time em Hollywood, que se passa algumas décadas pra frente, é muito da mesma pegada. E, assim, um dos personagens principais é interpretado pelo Darren Criss, que ele fez também Glee, ele era um dos personagens principais de Glee. Ele era o Blaine. Isso, exatamente. Ele fez o American Crime History, o crime lá do Jean Versace, ele fez o personagem principal. E aí ele fez um personagem em Flash, no crossover que teve de Flash e Supergirl, que ele era um episódio musical, porque tanto... Quê? Porque... Nossa, o Daniel... o Daniel sussurrou. Não... Eu ouvi alguém sussurrando também. Eu achei o espírito.
Foi mal. Você sussurrou. Não, nada, eu tava lendo um negócio em islandês, nada a ver. Caralho. Brother, se eu tivesse identificado que era islandês, eu ia ter certeza que era um espírito. Ai, tá vendo, Henrique? Parece que você não é o único, né? Que fica vendo. Nossa. Eu fiquei com muito medo agora. Ai, continua. Você tava falando de Hollywood. O Darren Criss, ele fez um personagem no episódio musical do... Foi um crossover de Flash e Supergirl, porque tanto Grant Gustin quanto a... eu esqueci o nome da atriz que faz a Supergirl. Melissa Benoist. Exatamente, obrigado, Nadia. Eles vieram diretamente de Glee. Então é uma junção dos personagens. Então, cara, assistam Hollywood e depois vocês me agradeçam, que vale muito a pena. Ó, eu vou dizer um negócio ousado, hein? Manda. Eu acho Hollywood melhor do que Once Upon a Time in Hollywood. Olha, ousado mesmo. Eu tive um pouco essa impressão também, como história. Eu acho que eles acertaram onde o Once Upon a Time errou, sabe? Tipo... Segundo o Plano Detalhe, o filme que eu assisti esse final de semana, massa pra caralho. Resgate. Aquele filme novo da Netflix com o Chris Hemsworth, que é o famoso Thor. E, cara, puta filme legal. Um filme de ação. Ele é dirigido pelo Sam Hargrave, que basicamente é o primeiro longa-metragem que ele faz. E o Sam Hargrave, ele é dublê. Então, ele foi coordenador de dublês na franquia lá dos Jogos Vorazes. Ele ajudou os dublês em todos os filmes dos irmãos Russo, da Marvel. O filme, ele é escrito, né? Ele é roteirizado pelo Joey Russo, baseado num quadrinho chamado Ciudad, que é do Andy Parks. Eu acho que é um quadrinho espanhol, se eu não me engano. E, cara, é praticamente um John Wick, mas numa coisa meio urbana, assim. O plot principal é que o chefão do tráfico de Bangladesh sequestrou o filho do chefão do tráfico da Índia. Bangladesh é para 90% do país faz divisa com a Índia, né? A Índia meio que cobre Bangladesh. E, cara, é um filme assim, curto, 1h30, mas assim, é um super filme de ação, assim, vale muito a pena ver. É aqueles finais que abre discussão, né, Henrique? Um finalzinho meio aberto, assim, dá pra você ficar teorizando depois. Vocês assistiram? Você assistiu, Rafa? Assisti, eu gostei também. Eu gosto desses filmes de ação, assim, acho bem legal. Ah, legal. Então, eu vi. O último Plano Detalhe é um projeto que entrou nesse final de semana no Catarse. Ele já bateu a meta obrigatória, mas mesmo assim eu tô indicando ele. É de um livro que vai se chamar O Melhor do Terror dos Anos 80. Ele vai sair pela Script Editora. E esse livro, ele basicamente vai contar sobre os melhores filmes que tiveram de terror nos anos 80. Eu tô bem empolgado com esse projeto, porque tem muito cara bom de cinema escrevendo sobre ele. A capa que lançaram agora é cheia de easter eggs de filmes dos anos 80. A capa foi desenhada pelo Marcel Bartolo, que é um quadrinista muito foda. Ele é aqui de Sorocaba, aqui pertinho da gente. Eu já conheci ele pessoalmente, já troquei ideia com ele, já peguei sketchzinho dele no sketchbook meu do Cinemação. É um cara muito gente boa. O prefácio do livro é feito pelo Lucas Maia, do canal Refúgio Cult, um dos canais mais legais de cinema que tem no YouTube. E eu até troquei uma ideia com ele hoje, eu falei, eu vou gravar, eu vou falar qual que foi sua participação. Ele falou, não, eu fiz o prefácio, pode falar que tá bem legal. Vai ter a participação também do Getro Guimarães, do canal Getro, do site Getro, que é um dos caras mais fodas de terror aqui do Brasil. Tem a Ira Croft também, faz o podcast Mundo Freak. Então, tipo, todo mundo que é muito foda de terror vai estar participando. Então, tá lá no Catarse, e a partir, acho que de R$49 você já garante o livro. É catarse.me/terror80. Muito bem. Iradíssimo o projeto. Porra, demais mesmo. Já abri aqui pra ver. Cara, sensacional. Quem quiser, né, contribuir de algum jeito, né, às vezes, tipo, vai lá, conversa com o pessoal, às vezes tem algum jeito de ajudar. É sempre legal a gente incentivar esse tipo de projeto, porque são artistas independentes, muitas vezes, né? Então fica aí essa dica do Henrique reforçada aqui. Eu trouxe 3 planos detalhes aqui. O primeiro deles é um vídeo
É um vídeo de música, então você pode colocar e sair aí limpando sua casa, dançando e tal, enfim. É um vídeo do James Taylor, que é um dos meus cantores, eu acho que é o cantor da minha vida, assim. É o cara que tipo, o cantor que eu mais gosto na minha vida é o James Taylor. Ele tinha sido escolhido aí para ser um jurado especial no The Voice nos Estados Unidos. Com a paralisação, né, das gravações, ainda não soltaram esse episódio, não sei nem se gravaram e tal, enfim. E aí, o que ele fez? Ele pegou todos os participantes do The Voice americano e gravou a música dele, que é Shower the People. E aí ele chamou essa galera, ele começa cantando ali e o pessoal do The Voice vai entrando e cantando junto com ele. Ficou muito bonito o vídeo, muito, muito legal, a música é muito linda também, principalmente para o momento que a gente está vivendo hoje, então fica essa primeira recomendação. A segunda recomendação que eu tenho, o Roda Viva, que fizeram recentemente com o Sebastião Salgado, né? Para quem não sabe, Sebastião Salgado, fotógrafo, cara super interessante, super assim legal de você ver as coisas que ele tem para falar. A entrevista tá bem legal, foi feita remotamente e o Sebastião tá encabeçando também aí todo um movimento, né, em pró aos índios e a proteção com os índios e tal, e ele chega a falar um pouco disso também no Roda Viva. Então, para quem quiser, o Roda Viva tem 1h30, mais ou menos 1h20. É um bom entretenimento. Você colocar o Roda Viva, inclusive agora já tem podcast também. Então você pode colocar, inclusive, e ir escutando, né, o Roda Viva. Tá demais essa entrevista. E por fim, um filme que eu assisti, eu assisti na Amazon Prime, é o filme Suburbicon. É um filme com Matt Damon e dirigido pelo George Clooney. Achei o filme bem interessante, assim. Ele se passa ali na década de 60, mais ou menos, 70. Tem uma pegada bem diferente, assim. O George Clooney com aquele humor dele, que é típico das suas atuações. Que é uma coisa bem escrachada, bem exagerada. Então, basicamente, Suburbicon é um bairro de gente branca que foi feito e é aqueles bairros americanos perfeitos, com as casas perfeitas, com o gramado perfeito e tudo mais. Acontece que se mudam para lá um casal negro com um filho e aí o bairro começa a entrar em ebulição, porque eles acham um absurdo ter um casal lá, né, negro e tal, e não pode ter, e começa uma briga ali. Em paralelo a isso, a gente tem a história do Matt Damon, que está tentando superar alguns problemas familiares e tal, mas ele tem uma pegada bem irônica, isso que eu achei legal do filme, é um filme irônico, assim. Então ele tem um discurso bem irônico, bem pesado, tem uns cortes secos, bem diferentes. Eu achei a linguagem dele muito interessante, assim, e o George Clooney imprimindo ali uma característica dele, sabe? Enfim, vale a pena para quem tiver Amazon Prime, Suburbicon, um filme aí dirigido por George Clooney, estrelado pelo Matt Damon, pertinho de você, facinho de assistir. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 365, podcast aqui onde falamos sobre Star Wars, né? Prestamos nossa homenagem sobre Star Wars, falamos aqui sobre sua história, sobre como Star Wars se fez, como ele se construiu, qual a sua importância, e foi demais esse papo aqui. Queria agradecer a presença da Nádia, que veio aqui para ajudar a gente, né, a bater esse papo. Nádia, muito obrigado por compartilhar com a gente tudo que você trouxe, foi muito legal mesmo. Espero que você volte mais vezes aqui para bater papo com a gente sobre isso, porque é sempre muito bom. E queria também que você deixasse aí, né, os canais, site, Twitter, redes sociais, enfim, que você está, para que a galera conversar com você, saber mais das suas opiniões. Cara, eu queria começar agradecendo muito o convite, assim, como eu disse antes, falar sobre Star Wars pra mim é tipo um projeto de paixão mesmo. Toda vez que eu puder falar de Star Wars, eu vou falar. Então, assim, muito grata pelo convite, de verdade. E quem quiser, assim,
alguma coisa a mais sobre os filmes mais recentes e tal, vocês podem achar no Experimento 237, que é o meu projeto pessoal. Eu lancei há pouco tempo, tem ainda muito pouco vídeo e tal, mas como eu disse, eu tô fazendo 31 dias de Star Wars e eu tô super aberta a sugestões de temas pros vídeos. Então, vocês podem me achar no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube como Experimento 237. E aí é só mandar uma DM sugerindo o tema, que eu vou dar o meu jeito de encaixar. E além disso, eu participo do Podcastinadores. E a gente tem vários episódios sobre Star Wars, né? A gente tem de Solo, tem de Rogue One, tem do episódio 7, do episódio 8, do episódio 9. Tem falando das trilogias, né? A clássica e a prequel. Então, se vocês quiserem conteúdo de Star Wars em formato podcast, vocês podem procurar lá no Podcastinadores, que tem bastante coisa. Que legal, que legal. Muito obrigado novamente pela sua presença, foi demais, adoramos. Henriquinho, obrigado também por vir aqui mais uma vez. A gente sabia que falar de Star Wars você tinha que estar presente, né? Senão a amizade podia sofrer um abalo, né? Não, eu ia na casa de vocês, lambia vocês e passava coronavírus. Muito obrigado de novo e deixa também o convite, né? Afinal de contas, o Henrique, pra quem não sabe, é host de podcast. Sim, exatamente. Eu e o Xaxim, a gente tá no Geração M Podcast, que é um filhotinho aqui do Cinemação. A cada 15 dias, aos sábados, tem um capítulo novo aí pra vocês. No dia que tá saindo esse podcast, amanhã sai um capítulo novinho, que a gente falou com um cara bem legal sobre animação 3D. E então, Geração M em todas as plataformas. E tem os meus textos também no cinemação.com. É isso aí. Demais, Dani, obrigado também pela participação. Valeu, gente. Valeu, Rafa, valeu, Henrique. Obrigadão, Nádia, pela participação. E para todo mundo que tá ouvindo, que a paciência esteja com você. É verdade, que a paciência esteja com você. O podcast Cinemação 365 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.